Sejam bem-vindos ao nosso podcast Entre o Paciente e Outro. Hoje um convidado muito especial, um amigo de longa data e também cirurgião, Dr. Daniel Freitas. Muito obrigado. Sempre um prazer ter um Buco Maxila aqui, né? Que a gente só fala com ortodontista, né, Dani? Então você vai me ajudar aqui, ajudar outros pacientes aí na conversa. Muito obrigado, viu, pelo seu Porra, Zé, tempo. é uma honra poder estar aqui, né? Nós que somos amigos aí de longa data, É, né? E atuamos na mesma área, tratando deformidade, a gente tem a mesma missão de vida e tá aqui para conversar contigo, pô, né? às vezes o A pessoal fala gente assim, se vê pouco, né, cara? A às vezes as gente pessoas acham que é concorrente, fala assim, não, cara, cada um tem seu espaço, o mundo é de todo mundo aí, não não, tem não, essa não, não, a gente não, se cara. dá bem pra caramba fora. Pelo contrário, eu acho que a gente, dentro da especialidade, a gente precisa ter essa visão de que as pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz são parceiros, são pessoas que estão vivendo a mesma jornada. E tem que ter muito respeito, tem que ter. Não, e soma, né, cara? Vira Às uma vezes concorrência, às vezes um negócio besta, né? Eu não, eu gosto de. tem que dividir, a Eu gente sempre tenho. Cada um dividiu. tem seu espaço e a gente faz o nosso e vamos embora. Não Tá tem que bom? ter inimigo, não, né? Obrigado mesmo. E o nosso podcast tem o apoio da Padaria Guela, né? Um ótimo lugar para você tomar um café, marcar uma reunião. Já foi lá alguma vez? Não. Ali na Getúlio Vargas, aqui em Bauru, dá para almoçar, tomar um café, comer um doce e até pegar um pão, né? Que é uma padaria também. A Dental Brasil, que também ajuda a gente, apoia no podcast, vai ter o contato deles aqui. E a Tal Chá, que normalmente fornece o chá pra gente aí, que eu vou servir para você um chá diferente hoje. Tá bom? Muito bom. Dani, eu conheço você desde a faculdade, mas eu lembro da gente do prédio, né, que você morava com seus pais ainda, então faz bastante tempo mesmo que a A gente gente não era se nem conhece. dentista Não, ainda, nem né, Zé? dentista, Não não. era nem dentista, a gente era convívio, né, de Acho que na Bauru. época você era mais jogador de tênis Era tênis e e cavalo. cavaleiro, é. E a E gente tinha os fecha de bola no no prédio, cara. O prédio, cara, prédio que meu lembra? pai mora até hoje. Ele mora lá ainda? Hoje eu passei lá, ainda olhei na sacada, tava com meu filho. Falei, pô, Dani, nós precisamos descer aí pra jogar um tênis, cara, pra jogar bola. Eu contei pra ele, falei, cara, eu cresci aqui nessa Jo- quadra, Não, todo mundo ia lá. jogando. Eu não morava lá, mas eu ia lá muito na casa do Paulinho, né? Paulinho E Kinoshita, o tinha. Pedrão, juntava as turmas, né? O Claudinho, Então ia, o muito fecha Vardo. lá. Eu tinha Daí você muitos fala, amigos nossos da infância, né? como que jogava tênis com um monte de gente? Ah, espero que você goste. Um chá branco aí. Saúde. Saúde. Bom, né? Rapaz, que chá gostoso, cara, diferente, geladinho. E eu lembro, cara, o festa ninguém tinha raquete, um jogava com a raquete do outro. Sempre pra variar, não gostava de perder, né? Não, vixe. Eu sempre fui muito competitivo, né? Tanto no cavalo, né? Eu sempre gostei muito de competir. Hoje eu tô mais para cooperação e É. menos para competição. Acho que quando a gente entende que a gente não tá competindo com o outro, a gente compete com a gente mesmo. É sobre você ser melhor, um pouquinho Hum. melhor, e a hora que você vai trabalhando isso, a hora que você vê, você tá muito bom naquilo que você tá fazendo. E aí não é competir com o outro, eu acho que é competir com a gente mesmo. Eu sempre tive uma pegada assim competitiva. No cavalo também. Hoje eu também voltei a montar Também cavalo. é mais de boa o Mas, cavalo? cara, eu tô numa outra pegada. Tipo, eu não tô. Eu até tenho cavalos muito bons, cavalos que são extremamente competitivos, mas eu nem tenho ido para as competições. Eu falo que a vibe hoje é mais. Montar em casa mesmo? Cara, facilitar, colocar outras pessoas para montarem, preparar os cavalos para meus filhos. Eu sou um cara que eu dou uns cavalos que meu filho monta. Então, assim, não é mais aquela coisa de ir competir, É o de dia a ser. dia em casa mesmo, né? Não, é o dia a dia em casa, assim, é o curtir o processo, a caminhada, né? Eu não te vejo, acho que faz. Eu te vejo falar que não, te vejo quase todo dia na escola, mas assim, é um pegando o filho, saindo, aquele rolo, os nossos filhos estão na mesma escola. Acho que faz o quê? Um ano que eu fui na fazenda a última vez? Acho que faz um ano. Já E foi fazia rápido muito tempo também. E eu também, não, é. o tempo parece que Nossa, passa de passa um muito jeito. rápido, cara. Depois que passa, que a gente se forma, entra nessa jornada, né, de trabalho, filho, família, de repente, assim, você pisca o olho e fala, cara, passaram 2, 3, 5 anos, né? Daí no comecinho do ano, o César era Tromé que estava aqui. Eu falei, nossa, ele falou de você. Eu falei, César, hoje eu tenho que voltar. Eu tirei a hora do almoço, almocei com ele. Falei, "Ah, vamos combinar um dia com o Daniel. Ele queria te ver também, mas não podia ficar aqui mais. A turminha e eles também são doidos por cavalo. Tanto o É. César quanto o Paulo, eles têm um aras lá, mexem com um cavalo de rédeas. Então ele falou, não, tem que ver o Daniel. Eu falei, tem que ver um fim de semana, não adianta. Tem que ser um negócio mais, um Sem, pouquinho mais de folga, né? sem dúvida. Nós precisamos fazer Vamos sim. fazer alguns encontros, reunir a turma, né? Não precisa, que o tempo voa, cara. Como tá seu dia a dia? Bauru, muito curso, né? Eu vejo no Instagram um pouquinho do seu dia a dia. Tenta acompanhar ali. Cara, eu tive uma vida muito doida, né, Zé? Eu fui um cara que eu me formei, né? Fui pro Rio, fiquei um tempo lá no Rio, trabalhando lá na FRJ com a doutora Cida, foi minha sócia durante muito tempo.
Eu fiz mestrado, doutorado, comecei a dar aula, dar cursos também de formação na área de ortognática. Eu entendo que a ortognática é meio que uma outra especialidade, né? É, acaba sendo, né? A galera forma buco e fala, meu, tô pronto. E eu sentia muita gente com dificuldade. Eu E comecei para com quem não conhece alguns... o Daniel, ele é de uma família que o pai e a irmã são ortodontistas, São né? ortodontistas. Então você já cresceu um pouco. Isso sempre teve na sua casa, a conversa de Ah, odontologia, né, Dan? não acabou não tendo escape, né? Eu, na época, eu fiz odonto meio que por imposição do meu pai, Ele né? queria. É, ele queria. Eu, na época, eu montava muito bem cavalo, ganhava dinheiro nas competições, já era próspero naquela época. E não pensava muito em odonto, lógico, eu admirava o meu pai, o trabalho dele, falava, pô, eu acho que Assim. deve ser essa história, você tem que fazer uma faculdade, você precisa formar. Mas ele queria que eu fosse ortodontista, né? Ah, para seguir E ele também, né? exatamente. Não Só bastava só a que, Karina, né? só que aí no primeiro ano de faculdade, cara, eu entrei, Ruizinho, lembra do Rui Abdo Filho? Sim. Ele me montava Ele foi meu cavalo. R2. Então, naquela época, ele me chamou no primeiro ano de faculdade dele, ele estava na mesa instrumentando. Logo no ano seguinte foi quando acho que você entrou A no. residência, primeiro ano de residência dele. No primeiro ano de residência dele. Era uma cirurgia do Dr. Roberto Macoto. E aí ele falou: Ó, Daniel, puta, eu doido pra ver, né, cara? Os caras começaram de É. anatomia, cara. Eu falei, meu, nossa, O que que eu vou fazer, o né? corpo por dentro. Acho que foi a primeira vez que eu gostei de estudar alguma coisa na vida foi quando teve anatomia, cara. Professor Ângelo, lembra que Sim, lembro. era difícil, cara. Enfim, eu fui muito bem na Meu, mas eu anatomia. até a faculdade também não tinha esse brilho de ler, de procurar as coisas, não. Acho que foi na anatomia. E aí, quando eu fui assistir essa primeira cirurgia, foi lá no Centrinho, do professor Roberto Macoto, o Ruizinho instrumentando. Ricardo Mondelli foi lá tirar o enxerto. Devia estar o Márcio Miguita também, Devia estar o Márcio que ele Miguita. era junto com o Rui no mesmo ano de Meu, residência. era uma galera lá, né? Aquela salona cheia, e eu num canto lá assistindo. Era um paciente com uma fissura bilateral, lembro certinho, assim, os incisivos, os quatro bem vestibularizados, e foi, meu, maxila, mandíbula, mento, com enxerto de crista ilíaca, 6 horas de procedimento, o moleque saiu dali com a cara reconstruída. Aí eu olhei e falei, Dentista faz eu isso, né? falei, cara, eu quero ser Que aquele quando eu cara vi, lá. cara, a primeira vez que eu vi isso daí, O que eles fizeram pra esse foi menino uma aí que ideia tipo mudou a assim, vida mas dele, bicho? será que dentista que faz isso, sabe? Mas é o ser humano que faz, né, cara? Eu acho que antes Não, mas assim, que a gente ia poder fazer isso, entendeu? Cara, sim, mas quando eu vi a primeira vez, eu olhei o Dr. Roberto Macoto operando, eu falei, cara, eu quero poder fazer isso aí pros outros. Eu vi o labor, assim, No primeiro ano já, então. foi no primeiro ano. Nossa, meu pai ficou doente, né, cara? Ele falou, cara, você tá louco. Cirurgia não, Não, né? na época eles tinham a Copen, né? Eram os professores Nossa, lá, falavam, verdade, meu, os verdade. caras ganhavam dinheiro pra caramba. Meu pai queria que eu falasse, não, você vai Tá tocar pronto pra você, é só o vir, né? legado, você vai fazer e tal. Eu falei, ó, não quero fazer orto, não. Aliás, deu uma baita treta, assim. Isso daí minha mãe entrou no meio. Eu lembro quando foi passando, no começo ele não deu muita bola, Tipo, mas às vezes é só a no primeira. último ano que eu falei, cara, é cirurgia mesmo, não tem nem o que ver. Não vou fazer orto, Meu não. pai ficou doido, ele ficou um tempo até sem falar comigo. Aí minha mãe veio, intercedeu, falou, ó, a vida é dele, se ele quer fazer cirurgia, faz. Aí meu pai falou, ó, vamos fazer o seguinte, então, se não der certo a cirurgia, pra você não passar fome, Ah lá. você tem que aprender orto. Pô, você tem aqui todos os cursos, eu sou professor, cara, por que que você não vai aprender? Como aluno, vai. Só Ele, pra tentar te dar uma. ele falou assim, ó, você pode até fazer cirurgia, mas faz a horta também. Ele falou com essas palavras, Ele assim, se tava, na não verdade, te der, ajudando, né? Achando que ele falou assim, se não der merda, você não passa fome. Eu falei, cara, mas não vai dar merda, eu quero eu, decidir, eu né? sou focado, né, cara? Eu falei, é isso que eu quero, para lá que eu tô caminhando. Mas eu falei, pô, meu pai, para que não aprender esse conhecimento? Por que não aprender ortodontia? Então eu tive aula com o professor Décio Martins, eu tive aula com o professor Arnaldo, professor Guilherme Jansson, e eu ia lá, ele montou uma estrutura de aula, falou, ó, você vai assistir todas essas aulas. Então tinha aula das especializações, dos aperfeiçoamentos. Mas você não fez SP de orto. Não, eu Você foi fiz. assistir as aulas. Na verdade, eu acompanhei todas essas Tá. aulas. Meu pai fez um programa para mim, eu assisti as aulas da Tó, especialização. sua agenda Filho, eu da. era filho do dono da escola, entendeu? Meu pai e minha irmã eram professores ali, tinham uma baita Não, experiência. achei que ele tinha feito você fazer especialização. Não, não. Não chegou Quando nesse ponto. na verdade, eu não fiz uma especialização. Não, eu falo de ser especialista em orto. Eu não fiz ela regular, mas eu acabei fazendo essa É a teoria, especialização. né? Meu pai ele pegou 60 pacientes e falou: toma, trata esses casos, que aí pelo menos você vai aprender ortodontia. Então eu fazia as aulas, E tinha os atendia pacientes. esses pacientes, eu atendi 60 pacientes. Eu me formei, ele me deu 60 pacientes para eu tratar ortodontia. E eu ia atendendo, passava lá Na clínica? Copen, na escola, eram pacientes que às vezes o cara que
não terminou a horta, não finalizou. Minha primeira cirurgia saiu de lá, que era um paciente, o Fernando. Ele trabalhava no Walmart. Você E aí, preparou o caso que você não, operou. ele era uma puta mordida aberta, os caras tentando compensar, o moleque já, sei lá Você já falou, não, quanto. E aí eu fiz o preparo dele, e naquela época eu falei, cara, começando, vamos achar um lugar para te eu tinha operar. 23 anos ali. A minha primeira cirurgia eu fiz com 24, que foi a cirurgia do Fernando. Então eu fui preparando ele, ao mesmo tempo eu fazia o estágio, né, com o Eduardo Santana, acompanhava o Du nas cirurgias e fui Que era uma tocando. residência na faculdade também, né? É, Não era residência que falava, era outro nome, né? era um programa de prática É, prática profissionalizante. Eles profissionalizante. É isso, abriam lá um aham. esquema que não dava título nenhum, mas botava galera para Você fazer os trabalhava pra sisos e caramba, né? ficava como assistente Do do. professor. Eu falo assim, para aprender esse troço, cara, qualquer coisa. Eu gosto muito dessa ideia da figura do mentor. Eu sei que você teve o Reinaldo Mazzottini, Sim. que foi um grande mentor, né? O cara, para você Mas era dedicação, né, cara? Você fica ali o tempo inteiro, né? exato, mas assim, para aprender uma habilidade, eu entendo que você precisa ter alguém que já sabe fazer É. e que está disponível para Você compartilhar. não aprende com quem tá aprendendo, Entendeu? né? Uns caras desse, o Eduardo Santana, ele não abre o consultório dele para qualquer um. Ele vai falar, você quer vir? Vem, só que eu quero, você vai me ajudar, velho. Cara, Então, tem o preço, da assim. mesma forma, ele fala que é um trabalho escravo, né? Era um trabalho, não, um estágio É um não residente remunerado. Eu dele, acho né? que se Você eu tivesse que reside ali, pagar, eu né? pagaria hoje, meu, o que você aprendeu com o Reinaldo? Quanto vale? Mas a Não gente vale, sempre cara. É uma entregou, profissão, né, cara? aprendeu o É uma ofício. profissão, é. E aí eu entendo que o aprendizado ele está vinculado a essa figura do mentor, independente do programa, né? De De falar, como é o. exato, você tem que ter alguém para É, modelar, né? até Para porque você vê acompanhar esses como que é isso, passos. né? Meu título não veio da convivência com o Reinaldo. O título de especialista, entendeu? De buco. Da onde que veio? Veio da USP, Da USP. Com o Paulo Com o Domingos, Paulo. é. Ah, sim. Mas onde você aprendeu a fazer a Não foi com o cirurgia? Reinaldo, é. Foi De ortognático foi com o Dr. com o Reinaldo. Reinaldo. E eu entendo assim, essa figura do mentor é esse cara que tem a visão, que Então, assim, sabe eu devo fazer. ao Paulo, claro, sempre me abriu as portas, que desde o Paulo foi foi o professor da primeira turma. Primeira turma que o Paulo deu aula foi na minha de graduação. Então, o Paulo eu conheci ele desde quando ele começou a dar aula, né? Sim, ele foi um Então, professor também, então é um amigão, assim, eu, até hoje, assim, se você precisar do Paulo, você liga, ele tá ali, cara. disponível, É, né? disponível, assim, ó. Pô, preciso de um componente da Strauma, sei que ele tem, ele empresta, alguma coisa É. assim, então. Eu fui assim também, cara. Eu acompanhei o Eduardo Então Santana, foi fiquei isso. 3 anos com ele, e aí eu não tinha título, Mas e eu eu falo assim, acabei indo que para o Rio de ortognática, Janeiro o Paulo participou muito da minha formação, que eu fiz a especialização de implante com ele, mas de ortognática foi com o Dr. Reinaldo, né? com o Reinaldo. Mas o título não veio dele, então tem esse lado. Mas assim, eu aprendi de ver com ele lá. Mas, por exemplo, meu título também não veio do Eduardo. Eu fui para o Rio de Foi do Rio de Janeiro Janeiro, é. fazer uma especialização. Na época, o Ricardo Teiste, que é um ortodontista, pesquisador lá do Rio, ele veio trazer um paciente do Rio para operar aqui em Bauru com o Eduardo. Não é que eu conheci na sua casa, que tinha mudado pra cá? Não, não. Esse daí é o Tá. Marco, ele fez doutorado comigo. Ah, tá, Ele tá. fez doutorado na FOB, ele tem uma escola no Rio de Janeiro. Esse daí o Ricardo, ele trouxe um paciente do Rio para operar com o Eduardo. Tá. Isso na época que eu era assistente do Eduardo. E eu conheci ele e veio um cara junto, que era o Dr. Eduardo Favila, que era um cirurgião do Rio, amigo do Ricardo, e que falou, pô, posso assistir a cirurgia? E aí os caras vieram, então ele chegou lá, eu instrumentando, ele falou, pô, viu a cirurgia, o Eduardo é um monstro operando, opera realmente muito bem. E aí o Eduardo Favila, ele falou, pô, cara, da hora, eu tô com uma especialização lá no Rio, tá abrindo turma agora, e era meio que no meio do semestre, eu falei, pô, interessa, como é que tá lá o curso? Ele falou, ah, nós estamos começando, estou terminando uma turma, ele montou uma especialização com 12 alunos. Aí rodou 12 alunos durante 2 anos. Não foi muito legal o formato. Aí eles falaram, vou dividir, vou colocar 6 alunos numa turma e 6 na outra, num programa de especialização, chancelado pelo Dr. Ítalo Gandelman. Era parte na UFRJ, parte na ABO de Petrópolis. E aí, abrindo a turma e começando do zero. Então, não tinha R2, não tinha R3. Todo mundo do Todo zero. mundo começando do zero. Os caras, o Eduardo Favino falou, meu, nós estamos querendo aprender a cirurgia ortognática Que é o também. que você fazia aqui, mais ou menos, no E instituto, né? aí, e aí a hora que eu Não fui, tinha R, era todo mundo junto aqui, né? aqui no Instituto, na verdade, eu trabalho com turmas de pessoas que já fizeram É. Mas assim, especialização. todo mundo vem junto, né? Sim, Não tem uma hierarquia ali aí dentro, todo pega a mundo. galera tá do zero e a gente acompanha. Mas nesse formato era uma especialização que não tinha ninguém mais velho. E aí eu falei, pô, interessante para mim. E para os caras, que era o Leonardo Peral, a equipe docente, eles estavam no Rio e ainda não tinha essa coisa de planejamento digital, cirurgia começando muito ainda Era bem a pela transição de tudo, maxila, né? né? A galera não fazia cirurgia de modelo, era um rolê, muita cirurgia com vertical, sabe, com recuo de mandíbula só.
E aí, quando eu fui para lá para fazer especialização, eu já estava com uma bagagem de 3 anos com o Eduardo. Na verdade, no Rio era muito vertical de E mandíbula, aí né? eu comecei a operar no Rio, cara. Comecei a auxiliar os meus professores. Daí a pouco a doutora Cida, que é minha sócia, minha madrinha de casamento. Eu sou padrinho de casamento dela e do professor Ítalo, que se casaram depois de mais velhos. E ela me chamou para começar a trabalhar com ela, para operar os casos lá. E aí a carreira começou a deslanchar, né? Foi nessa época. Então, no primeiro ano da minha especialização, eu operei um monte de pacientes. Eu estava com o ambulatório na mão, sabendo ortodontia, sabia diagnóstico, planejamento e começando na ortognática. E aí tinham esses Ah, daí não caras tinha o que que. segurava mais, né? Tinha os caras que eram os professores que já eram cirurgiões mais experientes, os caras no Rio, acostumados com trauma, os caras rodavam naqueles hospitais, porque acho que a bucomaxilo do Rio de Janeiro, acho que São Paulo também, assim, essa periferia, essa coisa do trauma, né? Tem um volume enorme, né? É um volume enorme. Então eram cirurgiões que Em qualquer realmente cidade grande, acho que é assim. o pessoal tinha uma base muito boa de cirurgia, mas na ortognática faltava essa parte do planejamento, cara. E aí, pô, o negócio pegou A mosca. ortodontia te ajudou pra caramba nisso. Nossa, a ortodontia nessa hora me salvou, cara. Porque Sem eu querer, cheguei seu lá, o pai. pessoal falou, Daniel, eu chamava de Paulista, ô Paulista, dá uma olhada nesses casos aqui. Aí eu catava os casos, eu falava, puta, eu replanejei vários casos. Na Sem minha, querer, seu pai só te ajudou, na minha especialização, né? chegava paciente, cara. Aí o cara, mas eu preciso pôr aparelho e tal. Eu falava, eu lembro que custava a boca de Brecht da Morelli, custava R$ 27. Aí eu virava pro paciente e falava, você tem R$ 27 aí para me Pra comprar pagar? um. Aí o cara comprava a boca, montava o aparelho no cara e fazia o preparo. Você consegue, tem condição de operar? E operando pelo SUS. Eu fiz durante esse período mais de 30 cirurgias. E desses casos, muitos deles eu preparei. Eu falei, professor, posso fazer um ambulatório de ortodontia aqui? E você sabe fazer? Eu falei, sei. Eu falei, não faz, manda bala. E aí eu fui preparando esses casos e aí a carreira começou a deslanchar no Rio, né? Foi quando o doutor Ítalo ele parou de atender também no consultório, teve um problema de câncer de próstata, teve leucemia, e aí ele parou o consultório. E ele tinha um volume de pacientes. E aí a doutora Cida me chamou, falou, ó, o doutor Ítalo não está mais tocando, você não quer fazer as ortognáticas comigo? Ainda tem paciente que vem, que procura ele. O doutor Ítalo operou no Rio durante muitos anos. Na época eles faziam mais recuo de mandíbula mesmo. O doutor Ítalo não Hum. chegou a operar com placa parafuso ortognática, mas operou muita gente. Eles chamavam até a cirurgia era prognatismo. Eu lembro dele dando as aulas, os slides montados. Era quase um movimento só, Era só um movimento, recuo de mandíbula, com vertical. com vertical, extraoral. Eu ainda falava assim, a gente faz isso aí na hora do almoço. Eles vinham, abriam um Risdon, acessava, a Dividia. doutora Cida fazia com a serra de Joseph, manual. Cortava e fazia ostomia e recuava. Então ele operou muita gente. E tem muitos casos que na época que não tinha assim, planejamento, aquele classe 3 extremo. Você recuou a mandíbula, resolvia a vida da galera. Então o doutor ainda tinha esse volume, e aí eu assumi esses pacientes e começamos a trabalhar juntos. E aí foram 15 anos eu trabalhando com a E doutora nem tinha Cida. osteotomia, né? Ah, é. Fixação, né? Não, não, era bloqueio. Só Fazia bloqueio. a vertical do ramo, né? A gente Divide o ramo, né? Pra trás do nervo ali. O pessoal fazia intraoral, aí mudaram a técnica e falaram, agora tá fazendo intraoral. Aí vinha com a serrinha. Puta, eu esqueci. Reciprocante. Mas não é reciprocante, é aquela oscilatória. Oscilatório. Oscilatória que é de lado, né? Então ela vinha e fazia a osteotomia intraoral. Aí tinha os afastadores, aquele Bauer lá pra você. É verdade. Até Aí, hoje e tem na pior que se for caixa. ver a indicação, acho que é só para o paciente que tem um espaço aéreo muito grande. Ah, mas eu falo, puta, Mas sabe, não. faz a sagital, reposiciona, Outro dia parafusa. perguntaram isso daí, eu falei, nunca fiz, cara, não precisa, não. Eu acho que a osteotomia Ó, sagital não o Dr. tem, Reinaldo tinha não tem pra uns ninguém. preparos dele que ele às vezes usava corpo, distrair um pré, fazer redução de corpo de mandíbula para poder, com a sagital, para poder não diminuir, recuar a mandíbula sem piorar o espaço aéreo, entendeu? Sim. Tira um pré, corta um pedaço da mandíbula, diminui, para você não ter, recuar a mandíbula sem piorar tanto o espaço aéreo do paciente. Só que hoje é muito difícil, cara, de, 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 Ah, de cair assim. faz Sabe, nunca ortodonticamente, né? caiu um caso Extrai, para mim que eu retrai. precisei fazer isso. Ele tinha isso muito na. Não muito, mas eu já vi ele fazer umas 3, 4 vezes durante o tempo que eu acompanhei. E para mim, tipo, é um tipo de cirurgia que nunca apareceu um paciente que cabia isso. Teve uma época no Rio, hoje eu acho que as coisas estão mais sedimentadas, assim, a gente não vê tanta atrocidade. Mas eu vi algumas pessoas tentando fazer essas técnicas subapical, pessoal começando a querer inventar algumas osteotomias.
E eu vi umas complicações meio. Não, os pós-operatórios era muito chato. Umas coisas feias, assim, sabe? Não De é. pô, não dá certo, aí a ortodontia não finaliza. Aí o caso que Sabe, poderia. é quase igual. Você fala assim, essa maxila não tá com a oclusão boa, eu vou fazer em três, porque a orto não preparou legal. Você assume um erro do preparo, você transfere para sua cirurgia para o paciente, depois se dá alguma coisa, não é porque você quis melhorar. É porque você cortou e deu errado, ou não teve uma boa cicatrização. Então, às vezes, esse risco não vale a pena. Eu concordo Sabe, gênero, eu não. número e grau. Eu já segmentei mais maxilas. Se o orto chegar para mim, Dani, e falar assim, ó, tá programado segmentar em dois, eu preparei assim, quando você segmentar vai encaixar. Agora, eu segmentar sem o orto pedir para melhorar um pouquinho, porque o cara não conseguiu fazer, daí fala assim, não, vai voltar assim, você vai terminar depois, sei lá. Eu sou chato com essa parte assim de preparo e depende muito também de quem você está trabalhando. A gente que acaba operando muita gente, a gente recebe Trabalho com muitos pacientes colegas, né? de Tem muito muitos, parceiro, muitos né? parceiros, né? E Cada um tem o seu, eu né, sou, vou falar vício, cada um tem o seu método, né? eu para poder, usualmente meu paciente só vai para a mesa quando o preparo tá no ponto, cara. Em alguns casos, tem situações que às vezes até facilita você finalizar a ortodontia Depois. depois. Alguns casos de intercuspidação, alguns movimentos pequenos. Só que eu só deixo para finalizar depois quando aí é um ortodontista da minha confiança. Ou um cara que eu já conheço o trabalho. Se é um ortodontista novo, que eu estou fazendo o primeiro trabalho com o cara, tá Não, mandando. vamos melhorar, senão. Aí eu ajusto. Eu prefiro. Até porque depois que opera. Tá pronto. E aí, se o cara não finaliza, é como se o teu trabalho não tivesse ficado bem Não feito. termina, né? Não termina. E aí ficam essas cobranças. Então, eu prefiro ser mais chato. E eu falo que o tempo da cirurgia também é o tempo de preparação do paciente. Às vezes a gente atropelar a cirurgia, Hum. operar rápido, talvez seja um dos maiores erros que a galera comete. Sem a pessoa tá pronta, né? Sem a pessoa estar pronta, às vezes até é, são pequenos detalhes, mas que se você dá o tempo certo, o tempo do ajuste, parece que o paciente chega para a cirurgia no momento mais É, oportuno. eu costumo falar isso daí, que é a maturação da ideia. Eu entendo que o paciente ele tem que estar preparado sobre o aspecto mental, sobre o aspecto emocional e sobre o aspecto físico, para que ele possa atravessar o pós-operatório com uma energia boa. Hum. Sabe, aquele paciente. Uma coisa é você operar um paciente que ele sai da cirurgia e ele fala: Ai meu Deus do céu, o que que é isso? Nossa, eu tô inchado, eu tô. Meu Deus, por que que eu fui fazer esse negócio? Nossa, eu não queria comer, não posso. Se eu soubesse que era isso, eu não faria cirurgia. É E um, horrível pa- isso, né? Quando vê isso daí, e é. um paciente que às vezes você opera muito rápido, ele não dá tempo de digerir isso, ele muitas vezes enfrenta essas nuances emocionais Dificuldades, né? no pós-operatório. Agora, aquele paciente que você preparou direitinho, que você veio conversando com ele, que ele fez o arredondamento, que deixou o preparo, falou: agora nós estamos no momento oportuno, ele reserva um tempo para fazer a cirurgia, o pós-operatório, os cuidados. Cara, esse Passa sem cara vai força pra nenhuma, né? cirurgia, o pós-operatório dele, ele fala: pô, doutor, realizei meu sonho, cara. Puta, tá uma merda isso aqui, cara, tá doendo, mas é o meu sonho. O cara te olha assim, ele chora porque ele conseguiu, Ver o dente encontrando ali, sabe, né? resolver aquela situação. E isso é uma coisa que, às vezes, que eu não prestava muita atenção no começo da carreira, mas Tá pronto, vambora. hoje eu sou muito atento a isso, sobre o preparo do paciente, não só sobre o aspecto ortodôntico, sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto mental. E quando não está pronto ortodonticamente, muitas vezes para mim isso é como se fosse um sinal. Fala: meu, não está pronto ainda. Ajusta. Passa as Ó, orientações, troca uma ideia novamente, moda de explica, novo. seta os objetivos. Uma das grandes questões que eu entendo no ortognático, no tratamento das deformidades de maneira geral, Zé, são as expectativas que o paciente cria. Eu Isso entendo, vem desde a primeira consulta, né? eu entendo que a gente tem que colocar o paciente a expectativa o mais próximo possível da realidade. Às vezes o paciente está com uma expectativa muito grande e aí ele está muito animado querendo operar. E aí você faz a cirurgia meio nessa euforia e depois no pós-operatório você acaba: ah, mas eu pensei que fosse diferente. Então esse tempo de maturação, esse alinhamento, eu falo que ele coincide muitas vezes com o tempo de preparo. A hora que parece que você falou: ó, chegou onde eu queria, Você vai marcar com a família pra conversar, tá na hora. é o momento que tá, sabe, o ambiente tá favorável para o paciente operar. Agora, operar naquele trupé, moldou, avaliou. Aí parece que avaliou, tem que estar pronto.
Não, avaliou, pode ser que demore ainda mais 3, Pode ser que não 4, seja agora, é. pode ser que Não é porque leve fez o um pouquinho. escaneamento ou a Ah, moldagem mas é ali que eu que. tenho que operar agora em dezembro, porque as férias da faculdade. Cara, calma, bicho. Mas você já viu que tem uma expectativa que às vezes a gente acaba ajudando a criar, que é falar isso. Não, se tiver pronto em junho, opera em agosto, daí você tira o aparelho depois de 6 meses. Mas isso assim, ó, quando tiver pronto, quando marcar a cirurgia, daí a gente vai saber quanto tempo demora para tirar. A gente fica fazendo plano. O paciente fala assim, ah, eu queria viajar, queria isso, queria marcar casamento. Às vezes faz um monte de plano que vai para suas costas e você não tem essa responsabilidade do, ó, mas se o orto não entregar, não vai marcar. Se o plano não liberar na data que a gente espera, não vai conseguir. Então tem coisa que a gente não tem controle. O que eu falo para o paciente é justamente isso. Falo, ó, tudo acontece no tempo certo. Nós vamos fazer o que for necessário para a gente preparar o mais rápido possível. Então, vai certinho, não quebra o aparelho, não compareça as consultas, use elástico quando tem que usar. Mas Nós eu, vamos eu tive um caso há acompanhando, uns 2 anos mas atrás, é o Dani, tempo que do por tá conta de pronto, não cara. sair na data, mas eu não tinha culpa disso, assim, mas não saiu na data, a mãe desistiu. Às vezes não é para ser. Eu falei, ah, tá bom. Eu falo, eu rezo todo dia, Zé, de Porque verdade, se a cara. pessoa fala assim, não quero operar, fala, então tá bom. Eu não forço, cara, porque depois dá errado. Exato, cara. Isso era uma coisa que eu queria falar, porque antigamente eu ficava rezando para chegar um monte de paciente, para eu ter um monte de paciente para operar. Hoje, Não, mas, graças a mas que Deus, chega, entendeu? Não hoje, é. graças a Deus, não falta paciente. Mas assim, quando perdia um, era uma frustração. Hoje eu rezo, não para chegar um monte de paciente, eu rezo para não pegar nenhum paciente, cara, que não esteja no momento de ser operado. Se eu for pôr a mão para não fazer o bem, cara, eu prefiro que vá embora. Aí quando acontecem umas situações dessas, assim, ah, não deu certo, o paciente desistiu. Não era para ser. Não, sabe, é algo que não adianta forçar, tem que ter esse time. Falou, o cirurgião ortognata, o bucomaxilo de maneira geral, ele tem que entender a importância do respeito ao livre-arbítrio. Eu vejo que às vezes o pessoal usa um pouco de algumas estruturas. Ó, se você não Até fizer a psicológicas, né? cirurgia, você vai ter dor, a sua articulação vai derreter e você vai se lascar, seus dentes vão Quebrar, é. cair, você vai morrer. Tipo, assusta e o paciente fala, nossa, eu vou operar porque se eu não operar eu tô lascado. E aí o paciente ele opera pelo motivo que não é o motivo de fato que está levando ele à cirurgia. E isso às vezes urgencia o processo. Mas não tira a ansiedade dele, né? Não tira, Cria, na verdade. cria mais ansiedade. Então, eu entendo que precisa respeitar esse espaço. Eu acho que tanto. Eu gosto muito do conceito, Zé, de tratar a deformidade de face. A gente fala muito da ortognática, mas eu falo que a ortognática, ela é. Eu falo, imagina que você teve um acidente de carro. Você vai reconstruir esse carro. Você vai ter o funilaria, você vai ter o martelinho de ouro e você vai ter o acabamento para poder arrumar e restaurar o carro. Quando a gente pega uma cara amassada, a ortognática é o funileiro. A gente vai mexer nessa estrutura óssea. Mas a gente também tem um posicionamento dentário dento-alveolar que influencia muito no resultado. E aí a gente precisa do ortodontista, desse martelinho de ouro, Sozinho a gente não faz para também. ajustar esse posicionamento. E hoje tem muita coisa de harmonização, cara, que complementa o trabalho. Sim. Né? Situações, você operou, puta avanço grande, um degrauzinho da mandíbula. Cara, você vai fazer um avanço de 20, 22, você achar que vai ficar 100% contorno, em algum caso pode ficar, às vezes acontece. Aí vai lá, preenche, faz uma prótese após o processo de Sabe cicatrização. que minha aula no COB esse ano, na faculdade, vai ser sobre isso, ortognática e harmonização. De paciente com fissura que avança muito e mesmo assim o lábio falta vermelhão. Nesse caso que avançou 10, 12 milímetros ali na maxila e o vermelhão superior ainda falta um volume. Não dá para avançar mais, E são ferramentas que a gente tem, porque a harmonização vai ajudar a o que que é gente. o objetivo? O que que eu enxergo assim da Ah, ortognática? mas vai terminar com a harmonização? Vai. Sim, o objetivo Por que final não? não é uma transformação. Eu falo que a ortognática, o paciente que ele tem a deformidade, chega um momento que a alma dele começa a pulsar uma transformação. Eu falo que Sim, sim. o nosso corpo ele passa uma informação. Aí aquele cara ele já está olhando e fala assim, ó, eu não quero mais essa informação que está sendo emitida aqui, eu quero mudar isso, Acho que a aceitação vem desse eu ponto. quero passar uma harmonia nessa face, não quero passar mais essa desarmonia. E aí ele vai buscar o tratamento. Aí não é aquela história de você falar, eu tenho a ortognática, eu tenho a ortodontia. Aí se ele cai na mão do ortodontista e fala, eu quero arrumar meu sorriso, eu quero mudar a minha expressão. Dependendo de onde ele cai, se ele cai com harmonizador, o cara enfia 50 ml de botox de cada lado dele e tenta resolver o problema com harmonização.
Se ele cai, às vezes, na mão do buco, o cara só faz ortognática e deixa faltando lente de contato, não reabilita o caso, não faz o acabamento. Se pega, às vezes, um ortodontista, o cara vai lá, extrai, Compensa o caso. compensa o caso e fala, pô, peraí, e se a gente somar essas 3 especialidades, se ajustar a fundação, posicionamento dentário, refinamento estético e harmonização, você entrega um puta resultado. Só que ele tem é um processo. E aí é necessário a gente entender em cada etapa que a gente está. Né? No instituto eu fico mais na área de ortognática, porque eu gosto E o mesmo da paciente saber cirurgia. desse processo que vai terminar com isso, com aquilo, para ele seguir uma receita É ali, um né? overview, né? É. O cara tá querendo aquela transformação, e aí é sobre pessoas. Eu falo que a ortognática, assim, o tratamento de uma deformidade, ele é um processo de cocriação. Eu tenho que chegar para esse cara aqui e falar, meu, como é que tá a tua mente agora no presente? O que que tem de errado? O que que te incomoda? Por que que você sentou aqui? Ah, doutor, eu tenho meu sorriso que é gengival, eu tenho o dente torto, meu dente é pequeno, meu queixo é para trás. Você começa a visualizar. E aí, com a expertise, você analisa o caso, vê o que está alterado em relação ao padrão Que você consegue, que é coisa que você consegue ajudar, né? e apresenta. Né? Eu gosto também eu falo muito com meus alunos isso. Eu falo, tem uma coisa é o arquiteto, outra coisa é o pedreiro. O arquiteto, cara, ele é o cara que ele vai. O que que você precisa? Nós estamos aqui na tua. Pô, eu preciso ter minhas câmeras, eu preciso ter um ambiente. O cara vai lá, ele vai desenhar adaptando às suas necessidades. Numa deformidade, numa face, eu entendo que é necessária essa arquitetura. Pô, quem que vai, como é que vai fazer isso aí? Vai ter que mexer na fundação? Vai ter que mexer nos dentes? Cabe harmonização? Então, Vai ter qual que é reanatomização de dente, qual que né? é o caminho? Então, esse overview ele precisa ser visto. Uma mente tem que ir para esse lugar. Falar, tô vendo tua cara hoje, tô Eu acho que vendo. ela pode chegar ali, ó. Ali é onde ela pode chegar. Pô, você visualizou, você é profissional, você consegue enxergar porque você já tem no teu banco de memórias um monte de casos que você tratou. Então você vê aonde você consegue levar aquele paciente. Aí você precisa pegar e mostrar para ele. Você precisa pegar a mente dele e levar junto. E aí eu gosto muito de software, simulação, casos parecidos, mas trazendo o paciente para uma realidade. Falou, ó, a situação é essa, entendeu onde estamos? Para onde nós estamos indo? Essa parte é fundamental. Aí o paciente enxergou aquele resultado, viu o que pode ser feito, aí a gente volta Eu para o ainda presente falei de esses novo. dias, né, na questão da gente mostrava antes os modelos na mão e traçado na radiografia, né? Eu falei assim, o paciente acho que ele confiava e mandava ir pro pau. Porque assim, falar que entendia O que vai ser feito? perto do que a gente mostra hoje, não entendia, cara. Então, mas eu entendo que é Mas eu falo assim, necessário esse não, a gente entendimento. mostrava, falava, mas eu falo, o que a gente fazia no traçado e mostrava para o paciente ali o traçado ou o modelo na mão, o cara vê aquilo lá é estranho, cara. Não tem como ele imaginar, A né? gente vê o dente no lugar e pensa no rosto junto. O paciente, se ele não vê um perfilzinho melhor, ou às vezes até a sobreposição da foto dele, ele não entende, cara. Não tem obrigação de entender. Ele demorou para entender isso? A gente que vê todo dia, aluno, cara. A gente pega dentista, eu mostro os casos lá, fala, o que que tem de errado? A turma às vezes olha para conseguir mapear um diagnóstico. Eu falo, diagnóstico é que nem aprender a ler. Só que você vai para uma outra língua. Aí você vai aprendendo primeiro as sílabas, depois você vai formando palavras, aí você faz frases, com o tempo você começa a escrever um texto. Né? Você precisa ir aprendendo as chaves, né, as alterações para conseguir ter a leitura. E sabe o que eu acho legal de alunos, quando a gente vai mostrar diagnóstico ou tratamento? É mostrar o caso sem falar se operou ou não. Entendeu? Porque tem caso que operou, já operou, já está terminado, e aí o aluno vai ver e fala assim, não, esse caso podia ter feito mais isso, mais aquilo, mas não vê o começo do caso. Sabe, Sim. o que era no começo, às vezes, do perfil. Não, esse caso tinha que avançar mais maxila, diminuir mandíbula, não sei o que, daí na hora que vê a oclusão tá certo. E o caso tinha uma limitação de planejamento, às vezes, de inclinação dentária. Então isso às vezes faz a pessoa repensar, porque a gente sempre vê o caso das outras pessoas e tenta pensar assim, não, se fosse eu fazia diferente. Mas você viu no começo? Como estava, que Como tava, situação que como eu era. recebi, né? E é por isso também que eu entendo que é fundamental a gente ser muito claro com o paciente. Né? Quando eu vou determinar as movimentações, eu explico exatamente o que eu vou fazer. Eu não sou, vou operar com o Daniel. Eu vou analisar o caso, vou mostrar para ele as principais alterações. Ah, você tem um sorriso gengival? Tá, eu vou esconder 4 milímetros. Ah, mas como é que vai ficar? Vai ficar a sua maxila 4 Pra cima. milímetros a menos. Ah, mas como é que vai ser? 4 a menos. É uma mudança óssea. Eu falo que eu mexo o osso. Só que a pele é como se fosse uma jaqueta que está por cima. Ela acomoda e é uma acomodação que
não é 100% precisa como uma movimentação óssea. O osso você mexeu, ele já tem um processo cicatricial, mas o tecido mole ele vai acomodar ali em cima. Então eu deixo muito claro para o paciente as movimentações para não deixar vir uma expectativa. O paciente vira e fala assim, eu vou ficar bonito no pós-operatório? Aí que pergunta complicada. Mas beleza, é um negócio objetivo, que é bonito para mim. Eu sou bonito para minha mãe. Minha mãe sempre achou lindo, mas você perguntar para os outros, você acha bonito, Zé? Às vezes não. Não tá entre os 10 mais bonitos. Então... mas eu passei por isso hoje ainda, você acredita? Numa questão de uma pergunta dessa, que uma paciente mostrou o sorriso de várias pessoas, só que todas elas são, tipo, vamos falar assim, modelos e artistas da Globo. Daí eu falei assim, ó, dá pra buscar um sorriso melhor, dá pra fazer lente, fazer resina depois da cirurgia e tudo. Mas, às vezes, se eu pegar essa boca, a minha boca e pôr na sua, às vezes não fica bonito. Não orna. Às vezes orna com você, não orna comigo, mas não vai combinar. Eu fui explicando um monte de coisa assim que tem proporção e tudo, porque não dá pra você escolher um dente olhando. Ah, eu queria ter o dente igual ao Daniel. Minha cabeça não é o tamanho da sua, É por isso que, sabe? é por isso que É esse individualizado o que a processo gente faz. é um processo de cocriação, cara. Você tem que alinhar onde é que tá e o que pode ser feito. Quando o profissional, quando você consegue enxergar onde você consegue chegar, você precisa conseguir ter uma comunicação para o paciente enxergar onde você está enxergando também. O cirurgião que erra esse alvo, ele às vezes tem um paciente frustrado no pós-operatório. Quanto mais perto desse alvo você está no pré, mais fácil do paciente entender e falar, não, eu quero que você faça esses movimentos aqui Porque no tem meu duas rosto. questões que eu vejo assim, que eu acho que é muito importante para ortodontista isso. Ele ter a chance, deixar o paciente ter a chance de conversar com o cirurgião antes de começar a tratar. Não tratar, vou compensar, vou tirar dente, às vezes sem o paciente saber que ele tinha outra opção. Essa é a maior cagada, Porque cara. mesmo que você fale assim, eu não gosto da cirurgia, mas eu falo pelo seu paciente. Às vezes o paciente não quer, às vezes, piorar o rosto. A queixa dele vai ser realizada com a cirurgia, o problema vai ser melhorado com a cirurgia. Então é deixar ele ter uma conversa. E ter um cirurgião que você confie, que vai falar a verdade para o paciente. Não vai pensar em operar só por indicar a cirurgia ou por trabalhar. Então acho que esse ponto o ortodontista tem que ter alguém. Eu, Se você faz orto, tem que ter alguém que você possa contar. Eu, Daniel. eu vou te falar que tanto o orto quanto o harmonizador e o cirurgião, cara, precisam entender que, em conjunto, essas três especialidades elas mandam muito bem. Quando Um tenta qualquer tirar um do tenta outro. resolver sozinho, cara, não é legal. A galera começou com benefício antecipado, saindo operando o caso sem preparo. Eu vi um monte de mal oclusão Ah, de mas é legal. Por exemplo, se eu sou o orto que trabalha na sua clínica e vou estar com você o dia inteiro, é legal, dá certo. Agora, se eu opero para você e você é um orto lá de longe, eu não vejo o paciente, meu, daí às vezes eu não tiro no Mas pé. entende que muita gente dos cirurgiões que começaram nesse esquema do benefício antecipado Era para ganhar era tempo. para sair fora o ortodontista. Era para pegar e falar, não, opera, mantém a oclusão. Estabilizou, tá Depois bom. passa para resolver, tentando tipo pular uma etapa. Você fala, não, vamos só trabalhar a funilaria aqui e a pintura por cima, não vamos fazer o martelinho de ouro, não vai ter o resultado ideal. Da mesma forma que quando você cai num harmonizador, cara, porra, vê um paciente com deformidade e fala, nossa, esse aqui eu vou gastar 1 litro Mas aí a de ácido oclusão que se dane, hialurônico né? e tenta compensar o negócio. Quantas vezes você não viu? Parece aquelas demonizações, porque falta essa integração. Por isso que eu gosto muito de trazer essa visão do arquiteto. Qualquer um pode ser o arquiteto. Tanto o harmonizador, desde que entenda de diagnóstico, de planejamento, cara, esse cara pode sim arquitetar uma face. E ele pode trazer um cirurgião para fazer a E pode movimentação contar com outras esquelética, ferramentas, né? pode, entende? O conceito que eu tenho dessa especialidade nossa, dessas especialidades, é o conceito de tratamento de deformidades dentofaciais. E um ponto, Dani, que E é. aí engloba esse pool. E um ponto que assim, às vezes você fala assim, nossa, não vou falar pro Daniel se ele quer comprar isso, porque às vezes ele vai achar caro. O seu bolso não é o meu. A sua vontade, às vezes, não é a minha. Então, às vezes eu falo assim, não vou nem falar se ele quer fazer uma lente no final, uma reanatomização desse dente, porque já gastou tanto com a cirurgia, tal, com a ortodontia. Mas o paciente quer. Ô Zé, quando a pessoa Às vezes o paciente quer. enxerga, entenda esse negócio que eu falo, essa cocriação. Se eu cato o cérebro do meu paciente, levo com ele no futuro, aonde ele está, que ele tinha um queixo curto, ele está com o queixo bonito, ele está com a lente de contato, ele está com o lábio, tudo aquilo que ele trouxe, eu consigo resolver e eu mostrei para ele situações, ele se enxergou numa realidade no futuro, ele foi, eu catei o cérebro dele e levei junto com o meu para aquele lugar dele já tratado.
Se ele sentir uma parada positiva, ele volta, ele dá um jeito. Porque, assim, pra gente criar a realidade, a gente precisa sonhar. Não é? Você só tá aqui gravando podcast porque você projetou isso aqui um dia. Você só virou um cirurgião porque um dia você falou, cara, eu vou fazer essa parada. Da mesma forma, o paciente ele precisa enxergar essa possibilidade. E aí, viabilizar. Ah, mas não vai ter dinheiro. Cara, quando o cara quer, ele arruma. Eu já vi Se isso vai paciente... somar para ele. Não, eu falo porque às vezes a gente não fala, daí ele fala. Já aconteceu isso comigo, de paciente ir para outro lugar fazer alguma coisa. Fala, mas por que você não veio aqui? Eu não sabia o que você fazia. Fala de indicar, entendeu? de encorpar e trazer essas Então, ó, ferramentas do todas. mesmo jeito que às vezes você pode falar para o paciente achar que você está empurrando o tratamento para ele ficar ali, mas não, é você tentar fazer com que ele receba o melhor e falar assim, ó, eu fiz tudo lá. Eu, quando vou fazer as consultas, eu de verdade, cara, eu esqueço a questão de grana. Não, não pode. O cara senta na minha frente e fala, o que que eu posso fazer por essa pessoa para trazer o melhor resultado possível para ela? Entender o que eu quero entender, o que que ela está me trazendo de problema, o que que eu posso proporcionar. E não importa o que que vai ser utilizar, eu não fico criando essas confusões na cabeça. Eu vou lá e eu apresento tudo que precisa ser feito. Depois que ele viu o que precisa, aí a gente vai ver o quanto custa. Até porque tem situações, às vezes o cara fala, não tenho condição de fazer o tratamento aqui com a tua irmã, que é, porra, uma ortodontista super famosa, que trabalha super bem e cobra caro. Então, cara, faz a preparação num curso, tem outras opções. Existem meios de fazer a cirurgia. Eu, Daniel, não opero mais hoje convênio. Eu só faço cirurgias particulares. Às vezes o paciente vem, ai, doutor, mas eu não quero. Eu falo, cara, eu arrumo um cirurgião que opera pelo convênio para você. Eu escalo alguém para fazer a cirurgia, alguém da minha confiança que consiga fazer. Mas entenda, você precisa passar por esse processo. Aí o como vai acontecer aí é a forma de É. viabilizar. Eu falo que essa é a diferença do arquiteto e do pedreiro. O arquiteto é esse cara que consegue olhar esse overview. E eu entendo que a gente precisa trabalhar na formação de profissionais que tenham essa capacidade. Cirurgiões, ortodontistas, harmonizadores. E quando você mapeia tudo isso, você vai precisar executar. Aí quem executa uma obra são os pedreiros. Então eu falo, eu sou pedreiro quando? Quando eu vou para o centro cirúrgico e faço uma ortognática, cara. Você está fazendo um Tipo ponto assim, ali. Zé, nós, assim, sem demagogia, nós somos muito bem treinados. Você entra no centro cirúrgico, senta lá, sabe acessar uma mandíbula, uma maxila com segurança, entrar e sair. Eu também sei fazer. Isso é uma parte de execução. Você precisa ter uma equipe bem treinada, você precisa ser um cara muito focado. Você precisou passar quantos anos você ficou nesse troço? Mais de 20 já, Mais cara. de 20, você é mais velho que eu. Eu tô há 17, cara. Muita cirurgia, a gente vivenciou muita coisa para poder estar ali e naquele momento conseguir ter essa destreza. Assim como o Eduardo, meu mentor, foi um cara que tinha, o Reinaldo também, para ir lá e fazer o negócio acontecer. Da mesma forma que um harmonizador também tem que ser bom. Eu não faço. Tem gente que fala, não, você faz botox? Eu falei, bicho, eu não faço. Não é minha praia. Sabe, não dá, eu não tenho, eu até posso fazer, mas eu vou ter que desenvolver o treinamento, né? Tem a curva de aprendizado para chegar ali. Você tá doido, cara, é um período, né? O cara, vou fazer nariz, vou ficar inventando, eu falei, cara, assim, existe uma curva de É, aprendizado. eu acho, eu tenho isso com coisa nova, assim, a última coisa que eu fiz, tentei fazer, foi uma especialização de dor. Daí eu já errei na escolha de fazer outra SP. Já tinha duas no CRO, não pode pôr três. Né? Não pode registrar três, então já fiz uma à toa. Eu nem sabia desse Não troço. pode, cara. Não pode. Também, tipo, devia ter feito uma atualização. Daí pra fazer SP, não pode escrever. É igual o CRO, você não pode ter outros, mais que dois estados. Pode. Não, três estados não pode, né? S3? Não pode. Não, tinha três. Você não tinha três. Você tinha São Paulo e Rio. Eu tinha São Paulo, Rio e Cuiabá. Você tinha ao mesmo Eu tempo? tinha, ao mesmo tempo. Porque é só o primário e secundário. Hoje eu fui ver Então, isso mas daí. é um primário e eu acho que são mais secundários. Então, e um Você tem que secundário. pagar todos. É, tem que Mas pagar se todos. você vai ficar até 10 dias por ano, você pode ir para outro estado e fazer. Porque você não pode Mas- ter uma atividade recorrente. Tipo, você fala, tô indo todo mês. Todo mês para algum né? lugar. Mas você vai lá, vou fazer algumas cirurgias, vou fazer 2 cirurgias, eventual ocasional, sem problema. Pode entrar e sair numa boa. Pode. O certo é você avisar o CRO, né? É, vou até ver Mandar isso lá daí de pro- novo. Porque eu teria perguntado assim, não dá pra ir. Mas também é duro, porque é viajando mais lugar ainda, né? Zé do céu, eu parei com esse trem. Daí... Eu vendi o avião, eu falei, não aguento mais, cara. Você falou de não fazer mais o convênio, tá só pacote hoje em dia?
Cara, eu opero pacientes que têm convênio, mas eles pagam honorários. Ah, entendi. Eu só faço a cirurgia cobrando honorário, né? O paciente fala, ah, não, eu não tenho condição. Eu formei muita gente ao longo do tempo, né, Zé? Que consegue operar. Eu comecei os meus processos de formação fazem acho que 10 anos. Logo depois que eu aprendi, estava fazendo cirurgia bem, começou a aparecer essa coisa de dar aula e montei uma primeira turma com 5 alunos, porque tem muita gente na área de ortognática, ainda mais naquele tempo, há 15 anos atrás. Não tinha curso de formação, Zé. Quem fazia ortognática não se propõe a ensinar. Você tinha assim, uma residência no centrinho, não tinha o curso. Tá bom, tá bom. Não tinha curso de pós-graduação focado Não. na formação de cirurgião. Você quer aprender? Você teve que colar num cara que sabia É, fazer. Eu também. Você não tinha um programa para não. formar. E aprendia com o que aparecia durante a rotina clínica. E eu me coloquei nessa posição. Falei, cara, passar para frente. Eu tenho uma visão sobre a vida, Zé, que enquanto ser humano, né, cara, a gente está aqui para viver, para adquirir novas habilidades. E não é fácil você adquirir uma habilidade, mas para adquirir a habilidade, primeiro você tem que querer. E aí você começa o processo de aprendizado pela mente. Você vai lá, vai buscar essas informações. Aí você aprendeu aquilo, você tem um período de incorporação daquele conhecimento. Para você falar, eu entendi como é que faz a ortognática, mas você ainda não sabe fazer. Eu não tenho habilidade para Você vai fazer. ter que passar um período para poder incorporar. Depois de um tempo, você incorporou aquela habilidade. Aí, pô, agora eu tô bom nisso aqui. Você tem que ir para frente, você precisa transbordar esse conhecimento. A sabedoria, se você fica com ela para você só, aquilo gera estagnação. Você tem que ensinar. Aí você vai pegar uma outra pessoa e falar: Você quer aprender? Quero. Então vem, me acompanha. Uma escada. Do mesmo jeito que você precisou do Dr. Reynaldo para aprender, existem pessoas que precisam de você para te acompanhar e para aprender essa habilidade. Então eu entendo que é uma sequência natural e necessária no processo da vida da gente. Né? O cara que não compartilha o conhecimento, eu vejo que é muita mentalidade de escassez. Você fala, ah, não, se eu vou explicar isso aqui, o cara vai fazer, vai pegar meu Nada, cara. paciente, cara. Eu, pelo contrário, falo que tenham mais pessoas Interessado em com saber. princípios, com ética, que atendam, colocam o paciente em primeiro Mas você lugar. concorda quando a pessoa quer aprender alguma coisa, se não é você que ensina, é outro? Sim, Ou às vezes Zé. até pior. E assim, Pega informação sem base de internet, por exemplo. hoje é que nem brevet, né? O brevet você faz lá, tira a carteira. Só que você pilotar um avião, se você não souber pilotar, você morre, velho. Então não adianta você tirar o brevet. Você precisa saber voar. A bucomaxilo, muita gente recebe aí o brevet. O cara faz uma pós-graduação, às vezes, de 2 anos, que ele tem que aprender trauma, cirurgia oral menor, cirurgia ortognática, patologia. Cara, é muito. É muita Meu coisa, pô. Deus, eu não sei esses trem tudo. Pô, se fosse só pra estar aí, aprender terceiro em 3 anos já é difícil. Entendeu? Dependendo da coisa que você vem trazer da área da buco, eu vou falar, ó, pega isso aqui, vai pro fulano. Não é pra Pega isso mim. aqui, vai pro fulano. Eu sou um cara que eu faço ortognática, eu vivo ortognática e sou muito bom fazendo ortognática, sou. Mas você vai falar, não é porque eu faço bem ortognática que eu vou operar muito bem trauma. São algumas situações, né? Então é questão também de foco e de direcionamento. Não dá para você querer ser bom em todas as áreas e achar que porque você faz bem uma coisa, você vai fazer todas Não. as outras, né? Você não vai ter um treino, né? Eu lembro certinho disso daí, que, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com a mão esquerda no começo, de fazer. E tem muitas horas na ortognática que você tem que usar a mão esquerda, não tem jeito. Se você não tem a mão esquerda, você não opera bem. Ou você vai contar com uma quarta pessoa às vezes, ali. Eu não. Nossa, eu ficava doido, cara. O Eduardo Santana, ele operava muito bem com as duas, sabe? Tipo, Então eu operava. tive que treinar e Eu treinei também, fazendo cara. coisas simples em casa até eu conseguir ir lá e fazer com a mão. E é uma coisa que a gente desenvolve, né? É. Você acaba ficando, né, ambidestro. Você sabe, eu mexo com cavalo, né? E cavalo a gente mexe com prol de tambor, e a gente sempre tem um lado. O cavalo tem também esse, E como se treina fosse isso, o né? forehand, e tem um lado que é pior. E o único jeito de você melhorar o lado que é pior, cara, é exercitando. Você tem que pegar o cavalo toda vez eu trabalho mais o lado ruim do que o lado bom. Rodar ele E ali, aí galopar, trocar de mão. a gente vai aprendendo. O nosso corpo ele tem memória. O corpo ele tem um aprendizado do corpo, né? E leva um tempo. Seu corpo não aprende. Rapidinho, né? Por exemplo, eu ensino as pessoas a montarem cavalo no Aras. É um projeto que eu tenho. Então eu recebo as pessoas que o cara nunca montou. Meu,
O corpo dele não faz ideia de como é parar em cima de um cavalo. Só sente a dor A hora depois. que começa a montar, o cara tranca. O corpo ainda não tem a inteligência. Eu subo num cavalo, o meu corpo, bicho, ele acompanha o cavalo instintivamente. Eu não preciso pensar na minha postura. Eu já fiz tantas vezes aquele troço que é automático. Por exemplo, dirigir. No começo você tinha que prestar atenção. Fica tenso, né? Como é que eu dirijo? Você usa a mente racional para direcionar seu corpo. Só que depois, se você treinou o corpo, ele vai chegando uma hora que o corpo aprende. E aí você vai dirigir hoje, o teu corpo, você põe ele no piloto automático, ele vai dirigindo por você, e a sua mente você está pensando em qualquer outra coisa, menos no ato de dirigir. Você veio para cá hoje, você está pensando em muita coisa, mas Não, nem lembro onde você virou, não sabe? pensa. E esse é o time do aprendizado do corpo. Você precisa expor ele aos estímulos para que ele absorva. Depois que ele aprende, aí tem É. incorporado. E na cirurgia foi muito isso daí. Eu vi que no começo era um negócio. Primeiro ortognático foi, acho que igual você contou, assim, uma coisa que eu adorei ver, uma mudança muito grande, assim, de poder proporcionar. E a cirurgia tem dois momentos, né? Tem o momento da ansiedade antes, o durante ali, que é muito lindo, do cirurgião realizando o procedimento, e o depois da realização do paciente do resultado, de receber aquilo. Mas a primeira vez que eu vi, você fala assim, quando você vê alguém fazendo é muito fácil, fala assim, ó, ou ele tem muita habilidade, ou eu não sei nada, né? Que hoje a gente sabe ver, né? Quando você vê alguém que tem muito treino fazendo alguma coisa, você fala assim, ah, isso é fácil. Olha, ele fez em 2 horas a cirurgia. Mas vai fazer. É aquela história, né, cara? Até você treinar. Fácil, simples e complicado, né? E eu acho que Falar é e fácil. eu acho que quando você vê e a pessoa faz muito fácil, é porque aquela pessoa é muito boa no que ela faz. Eu falo assim, falar é fácil. Fazer, para quem sabe, para quem tem o conhecimento, se torna simples. Dirigir, cara, é um ato complexo. Muito, se Porra, você dirigir. pensar. Eu fui um cara que eu tirei brevet de avião, de cavalo. Eu monto, gosto Moto dessa. também, sempre andou de moto. Você anda de moto ainda não? Ando. Assim, não ando mais com frequência, mas botar uma moto eu piloto. Eu já pilotei até avestruz. Passarinhão, Zé. E para você aprender essas habilidades, cara, você precisa se expor. Você precisa ter esse tempo para poder adquirir. Depois de um tempo, você vai fazendo sozinho. No começo, cara, meu, tanta quantidade de coisa. Você vai criando Fica circuito, tenso até, você né? vai criando circuito que chega uma hora que, pô, automatizou. Absorvi esse conhecimento, bora pro próximo. Então, quanto mais a gente vai empilhando essas habilidades de corpo, por isso que é importante a gente estar praticando atividade física. Você é um cara também que cuidou muito bem, a gente deu umas marcadas quando era mais novo, né? De dar umas engordadinhas, Pra de caramba. perder um pouco do ritmo, né? Hoje eu Não vejo ligava, Dani. cara, a gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, Não quer ligava, cara. expandir. Hoje eu olho muito mais a qualidade de vida do Sabe que. quando começou? Eu comecei a ter. Eu não fazia nada, assim. Eu andei de bike muito tempo, joguei tênis e tal. Daí teve uma época que eu não fazia nada. Falei assim, ah, eu aguento, não faço nada. Só que montava de vez em quando em cavalo, andava de bike às vezes também. Daí eu comecei a ter muita dor nas costas quando eu comecei a trabalhar. Ficava com dor todo dia. Falei, meu, não tá normal. Falei com o amigo, ele falou assim, ah, cara, tem que fazer esporte. Pra quem faz o que você faz, não tiver uma costa boa, um abdômen bom. Zé, você contando é a mesma história. Daí eu falei assim, ah, é? Duas Não, hernias. te juro, você começar a treinar, comecei a andar de bike de novo, dar umas voltinhas, começar a correr, comecei a fazer triatlon, depois comecei a fazer musculação, daí nunca mais tive. Hoje se eu tiver que operar o dia inteiro, vai... Zé, é a mesma história. Eu com 30 e poucos anos, eu cheguei a sair carregado de uma clínica pelos alunos. Deu travar a coluna, deu ficar uma semana, desmarcar a cirurgia. Tava com sobrepeso, pesando quase 90 quilos. Hoje eu peso 65. Era brabo. Duas hérnias, o cara falou, ó, você nunca mais vai montar cavalo. E, meu, aí eu falei, o quê? Com 35 anos, Não, cara. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Claudinho. Foi, cara. Perdi 25 quilos, fortaleci a musculatura. Nunca mais tive dor nas costas. monta todo dia. Cavalo que os caras falaram, meu, você nunca mais vai montar cavalo na vida porque você tá lascado com as hérnias extrusadas. Hoje eu treino 12 cavalos. Eu vou pro Aras 4 vezes na semana e faço 3 horas de montaria, preparo meus cavalos e treino cavalo de tambor, meus cavalos eu treino numa intensidade alta, né? E nunca mais tive pepino, cara. Mas fortalecimento. E aí é rotina de vida, é dar um pouco de espaço, né, Não, e pra não tem jeito se de cuidar. operar se não tiver... E até a paciência ali durante a cirurgia, está difícil, está alguma coisa acontecendo, tipo quebra um ar-condicionado, qualquer pepino ali, você está condicionado, você fica com a paciência ali. Se você não tem esse condicionamento,
você fica chateado, você perde a paciência, você começa a querer acabar logo. Então, tem que ter isso. Ah, a cirurgia tem que estar organizada, você tem que Senão, estar não vai. bem. Equipe também, né, Zé? Eu falo, hoje, nossa, é um sonho, cara. Essa semana teve muita cirurgia e eu tenho, assim, muitos alunos que passam comigo e tem um time que é mais de base que está perto. Cara, é muito bom você operar com uma equipe organizada. Instrumentador que te conhece, que sabe a sequência de material que você usa, né? O Não tem que falar motor, nada, você né? chegar, um já vai, o outro já corta os paradrapos para fixar, o outro já vai adiantando. Fala, cara, hoje eu estou num paraíso, assim, eu chego para operar, é um time redondinho que deixa a estrutura, e aí o ambiente ele fica mais favorável, menos coisa para pensar, e você consegue estar mais focado no momento da cirurgia, né? Quando você entra com uma equipe que não, sem estar 100% entrosada, aí é o pega para capar, né? Você estando com um Não, timezinho. é um sonho, isso é É, verdade. Ter as coisas organizadas, né? pô, cara, mas demora para conseguir chegar nessa estrutura, né, Zé? A gente Não pode existir, não sabia? pode desistir, né? Não pode. E aí, às horas, tá com a estrutura bonitinha, aí o cara vai embora, aí vem uma Não, peça não nova, pode vai existir. Não tem ensinando jeito. e vamos tocando. E agora você tá só por aqui, você parou de ir pro Rio, não tem mais nada? Ah, Zé, eu viajava muito, né, cara? Eu tive É uma a fase que estão as crianças hoje em dia, É, depende eu, disso eu também, tive uma né? situação de. Acabou tendo um divórcio, né, cara? Então, eu tive algumas situações com as crianças. Divórcio sempre é uma coisa muito Não, eu falo, a complexa, idade né? das crianças hoje, eles Eu querem estar tenho, eu perto, tenho né? uma filha de 10 e tenho um filho de 7, cara. E eu não abro mão de estar perto deles. Eu viajava muito. Quando eu tinha uma estrutura onde eu ainda estava casado, eu viajava mais. E depois eu falei, cara, não dá. Não tem como ficar assumindo esses compromissos. E aí hoje eu passei a bola pro Will, pro Saulo, pro Henrique Celebrone, pro Mohamed, que são cirurgiões que fizeram formação comigo, que são caras que eu confio. E o cara falou, ó, tem cirurgia, sobe lá, auxilia. Porque o que acontece é que eu recebo muitos alunos aqui no Instituto para o processo de formação. O cara fala, Daniel, eu quero aprender ortognática. Eu falo, ó, você vem para cá, você vai ter o conteúdo teórico. Eu falo, mas, ó, eu preciso começar a operar. Tem E para paciente já, operar, às eu vezes. tenho o cara, ele já tem o brevet, mas não sabe voar. Aí eu falo, ó, vem para cá, eu faço a formação, tem material online, eu pego você onde você está, passo as informações necessárias para você estudar, abro o espaço para que você venha acompanhar as minhas cirurgias e durante o teu processo de iniciação, eu mando um cirurgião, que é os caras que eu chamo de faixa preta, que é os caras que eu treinei que estão operando e que estão fazendo cirurgia bem. Aqueles caras que estão resolvendo a parada. Aí falou, ó, do mesmo jeito que eu te ajudei nas primeiras cirurgias suas, Você vai ajudar o cara você lá. vai lá e você vai ajudar o outro cara lá. Então você vai, você sobe o Will, por exemplo. Os meninos foram operar lá em Macapá. Laurivan, puta cara. Cara, 15 anos no trauma. Foi veterano meu na UFRJ. Mas ficou longe da ortognática. Aí veio e falou: não, puta, tô precisando de uma formação. Eu tô com os pacientes aqui. Começou, eu auxiliando, hoje foi, montou, toca os Tá casos, pronto. tá pronto. Né? Então eu não estou mais subindo para viajar com a galera, e aí eu pego, quando tem algum aluno que não é tão experiente, que precisa de um suporte, eu encaixo um cara Tá? que manda bem para E você tocar, fica né? mais aqui daí. E eu fico mais por aqui, estou operando os casos que vêm até Bauru para fazer a cirurgia. E estou com o meu projeto com os cavalos lá, que tá um negócio legal pra caramba, Zé. Tá indo. Não, a gente precisa se ver mais, viu? Com certeza. Só dá um pulo lá, tá convidado. Vamos ver se a gente marca realmente no domingo Vamos sim. pra gente levar a molecada. Eu tô treinando os meus animais, é. Meus cavalos eu monto sem freio. Eu fiz um esquema de treinamento que eu fui aliviando. Eu monto cavalo de tambor desde os 10, 11 anos de idade. E eu recebi, depois que minha mãe faleceu, uns cavalos que eu falei, cara, esses cavalos eu não vou vender. Eu quero ver como é que esses cavalos vão se comportar sendo treinados desse jeito durante 5, 10 anos. E são cavalos muito bons e cavalos jovens. Eu tenho 7 éguas lá que são um fenômeno e que elas estão lá para dar aula. Eu falei, Vem tudo eu junto. vou dar aula com essas éguas. Tem éguas que são mais difíceis de montar, éguas mais fáceis. Eu falo, pô, o cavalo para você também, né, Zé? Você foi um cara que aprendeu a montar. Eu falo que ter a oportunidade de aprender a montar, cara, é uma oportunidade de autoconhecimento. O cara, para aprender a dominar um cavalo, ele tem que dominar as Mas é a emoções. melhor sensação que tem montar um cavalo. E é um bicho que está embaixo de você. Eu tenho um programa lá que é o controle emocionais para cirurgiões. Porque eu formei muita gente, Zé. Mas falar a verdade, assim, dos cursos que eu fiz, eu vou te falar que é 20% que sai operando. Fala, Tá. porra, Daniel, que merda, cara. Tinha uma hora que eu até falo, será que eu não sou bom professor, cara? Será que eu não consigo ensinar? Aí, quando eu vi, eu falei, não, se eu consigo, se aqueles caras estão mandando bem, então, pelo menos, Não é só você, não é você o problema, né? não sou só eu o problema, Tem não mais sou coisa eu. aí por trás, E né? aí eu comecei a observar o que que acontece, cara? Por que esses caras não conseguem?
Pô, assistir a mesma aula, o mesmo treinamento, por que que Vira a mesma cirurgia, né? o que tá rolando? E aí eu comecei a perceber que não tinha muito a ver com questões técnicas. Falei, pô, tem outra pegada aí. Tem muita gente que não consegue mexer com o emocional. Dela mesmo. Eu falo que, quando eu, lá no Aras, o treinamento, eu falo que o corpo ele é o veículo da nossa alma. A gente vem, recebe um corpo. E esse corpo ele é feito pelos 4 elementos: o ar, a terra, a água e o fogo. Eu falo que o ar é a nossa mente. A nossa mente ela vai para o futuro, volta para o passado. Você cria realidade ruim, você cria realidade boa. A mente é o que cria a realidade. Aí você tem o elemento água, que são o corpo, que é o corpo emocional. A gente tem emoções. Eu estou aqui emitindo emoções, você emite emoções, o ambiente tem emoções, a gente tem emissores e receptores dessa emoção. Então, quando eu estou num cavalo, se eu estou com medo, o que acontece com o cavalo? Ele corre, velho. Percebe, né? Porque ele sente o medo e o cavalo, como é presa, frente à energia do medo, ele corre. Como é que eu faço para meu cavalo acalmar? Eu preciso desenvolver a inteligência emocional. Ele está com medo, eu preciso trazer a confiança, eu preciso trazer a calma. Ele está nervoso, eu tenho que ir na polaridade oposta. Calma aí, meu amigo. Eu estou aqui dando a direção, dando a liderança. E aprender a Pra ele interagir. vir junto com você, Exato. né? Aprender a lidar com esse campo emocional. Às vezes você pega o cara e fala assim, Daniel, vem aqui para cirurgia. O cara, o que ele quer? Ele quer a minha presença, porque eu estou no centro cirúrgico e estou de boa. Aquilo é um ambiente de rotina para você. Você entende, Zé? Habitat natural, Você né? tá, porra, ali você tá confortável. E pro cara que tá começando, ele entra ali, meu, aquilo tá subindo um nó na barriga dele. Desde o cheiro E, do centro rapaz cirúrgico. do céu, é difícil. Então, para conseguir manter Sabe que tem muito isso de quem opera muito em consultório para ir para o centro cirúrgico? Muda, né? A muda o cadeira é ambiente diferente, a luz é e diferente. lidar com esse aspecto emocional, cara, é complicado. E se o cara começa a ficar com medo, ai meu Deus, vai dar alguma coisa errada, entende? O medo ele faz o pensamento gera esses sentimentos e acaba criando a realidade. E muita, Aí o muita gente tem isso ambiente também do quê? Do consultório saber que tudo tá na gavetinha, tem esterilizado ali. E se não levar para o centro cirúrgico, não tem, né? não tem, Tem que levar você já tem para que esterilizar antes estar no hospital. habituado. Então, assim, lidar com as emoções é uma questão muito profunda para o cirurgião. A gente tem que aprender a ter foco. Não adianta, cara, situações. Ah, não acontece uma blood split? Nunca teve, de uma fratura típica. Mas e aí? Como é que você faz? Vamos resolver. Você vai ficar nervoso, você vai no ambiente. Vai chamar sua mãe? Não dá, cara. Meu, respira, relaxa, pede orientação, segue a intuição e termina o que tem que Sabe que eu brinco faz às o que tem vezes, que né? ser Quando, feito. quando a coisa às vezes está difícil, fala, o que que você quer? Fala, chama minha mãe. Às vezes é difícil mesmo, cara. Sim, É que a gente aprende a lidar com a emoção, mas falar que não passa, às vezes, dificuldade de centro cirúrgico, falta alguma coisa, quebra, isso acontece, cara. sim. E quando a gente aprende a controlar esse estado emocional, a tendência é o ambiente ficar e aí as coisas fluem mais naturalmente. Então, eu entendo que para a formação do cirurgião é muito importante ele aprender a ter esse controle. E você sabe que isso daí é uma coisa assim, não vou falar que cada um tem seu estilo, né? Mas o doutor Reinaldo era bravo no centro cirúrgico, né? Então você tá ajudando lá, você falasse alguma coisa, você levava bronca. Então isso era o dia a dia, né? Era normal. O Eduardo era um doce, cara. Mas não vou falar que isso era o jeito dele, e tudo, e a gente Sim. respeita, né? Mas eu falo assim, mas se você leva. Você não pode ser mole, mas também se você respeita todo mundo, também todo mundo vai na mesma Eu falo que energia. tem que ter uma posição de liderança, cara. O cirurgião ali é o líder no centro cirúrgico. Ele pode liderar de forma agressiva, ele pode liderar de uma forma mais tranquila. Eu, nos meus cavalos, eu já fui mais agressivo, já pedi mais energia. Os cavalos respondem, mas eles vão ficando meio puto. Estressa E também. vão ficando com Não, raiva da mas eu ia gente. chegar nisso. Às vezes você, sendo mais enérgico, tem gente que responde, tem gente que fica só estressado, Depende da pessoa, né? né? Eu falo que, assim, quando eu monto o cavalo tem personalidade. Tem uns cavalos que eu monto que eles são sonsos, sabe? Com calma, que cavalo que você fala, vambora, o cavalo não corre, mas nem que você precisa pôr Bater pressão nele, né? nele para ele ir. E tem cavalo, cara, Tem que que já é o empurrar pra cão, andar. velho, que já é aquele cavalo ligeiro, Você tem que que já segurar chega ele. que você tem que segurar. Então, a gente na posição de professor, de líder, você tem que entender isso. E aí você precisa saber liderar. Então, se eu tenho um cara que é sonso, eu ponho pressão nele, velho. Faço ele catar cavaco, eu falo, vai estudar, eu catuco. Agora, se eu tenho um cara que já é muito pra frente, eu já falo, "Ô, calma. Tem um cara que ele chega para fazer o curso, ele quer terminar o curso em 2 meses. Ele fica te ligando e fala assim, ó, mas eu quero... Eu falo, respira, bicho. Ó, uma coisa por vez.
Você precisa acompanhar os casos. Não adianta você comer o livro, que você não vai conseguir enfiar esse alimento tudo de uma vez, você não dá tempo de digerir. Entende? Você tem que vai comendo, você tá com a comida aqui de um ano. Não adianta você querer comer ela agora rapidão. Não vai acabar Você hoje. vai comendo, vai digerindo, vai comendo, vai digerindo. Aí você vai para uma cirurgia, você vê um caso, você vê o guia confeccionando, você faz o diagnóstico, acompanha o processo para entender como é que é feito. Você vai absorvendo esse conhecimento. Só que o cara quer fazer isso 2 semanas. em 2 semanas. Eu falo, eu demorei 15 anos. Tudo bem que você pode aprender mais Tô rápido, aqui pra te ajudar nisso, mas né? vamos degrau por degrau. E aí já tem o outro também que passou 3 meses. Você já assistiu as aulas? Ah, não, professor, não deu tempo, não. Tava aqui fazendo os implantes no consultório, trabalhando, e falou, filho, Vamos. ó, não adianta você pagar o curso, filho, não vai resolver. Pagar o curso não Pôr o livro embaixo do significa braço. você tá com os boletos pagos, bicho, não vai resolver, você não vai aprender. Eu não consigo pegar o troço aqui e falar, toma. Você vai ter que estudar, você vai ter que vir, você tem que acompanhar. Então, eu entendo que tem que ter essa sensibilidade, esse jogo de cintura, para conseguir lidar Sim, com sim. essas situações diferentes, aí, com pessoas diferentes também, né, Zé? Não, é muito bom. Isso faz parte, né, do dia a dia. Eu preciso ir lá, faz tempo que eu não vou no instituto. Ah, cara, tem que passar lá, tem que passar no Aras também, levar a criançada. Meu moleque, cara, puta, meu, eu tava afastado do cavalo, eu demorei, faz 2 anos que eu voltei. O nível de desenvolvimento dele é outro, cara. Né? Ah, cara, assim, esse negócio de telefone, hoje em dia eu vejo muita tela para as crianças, é. A molecada entra, sai de uma tela, vai para outra, isso gera uma hiperestimulação, que a hora que você deixa a criança parada, ela não consegue parar de encher o saco. Ela fala, meu, vou fazer alguma coisa, quero fazer alguma coisa. Eu falo, não dá para parar. Vamos assistir um pôr do sol? O moleque não consegue parar. E aí, colocando o cavalo, vai tirando tela, vai movimentando o corpo, mexendo com essa interação. Cara, o moleque não pega mais o celular. Tipo, vai pro rancho, meu, já vai, corre, vai, pega o cavalo dele, puxa, sela. É outra dinâmica. O menino que tinha medo, não sabia lidar com medo, com a emoção do medo. Falo, o medo, ele é a polaridade oposta da confiança. Falo que a emoção, elemento água, nós temos energias com polaridades diferentes. Então, o medo está de um lado, a confiança está do outro. Falo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o medo, ele paralisa. Você não vai para frente quando você está com medo. Mas o excesso de confiança também faz o cara se lascar. Faz ele cair, né? No cavalo é nítido isso, cara. Eu ponho os caras no cavalo, o cara que é cagão, o cara que é meio medroso, o cavalo não anda. O cavalo não sai. Aí o cara fala Cavalo assim, sente, né? o cavalo não vai. É como se ele tivesse consciente tentando pedir pro cavalo andar, mas o inconsciente dele, Tá o que o fazendo ele cavalo segurar. percebe, não tá, o cavalo não anda. Quer dizer, é só o músculo duro na perna ali, né? Aí você pega o cara que é muito confiante, que já chega, não, deixa comigo. Mais relaxado em Filho, cima. já vai, já monta, daqui a pouco a hora que vê o 30 200 por hora. Teve uma égua minha lá que derrubou 2, mandou de ponta cabeça, que é uns carros de corrida, né? Aí o nego chega e fala, Não tem limite, eu né? sei montar já, tô acostumado fazendo e tal, sempre montei. Eu falo, tem certeza? Tem. Tá bom. Ó, anda a passo, vai devagar, trotinho lá no fundo, daqui a pouco você só escuta. Vai matar. E a pessoa congela em cima, trava, cola o giclê, assim, o sistema entra em pane, Zé. Porque o cara tá cagando de medo, tá branco em cima. O cavalo percebe a pessoa travada em cima, meu, e o cavalo tá correndo. Não para, né? E vira um desespero. Esses dias o residente meu lá trombou, cara, machucou o joelho, bicho. Uma égua disparou com ele. Mas foi assim, sabe? Vai Dentro da acontecer- pista? Dentro da pista, cara. Dentro da pista. Ainda bem, né? E essas são experiências meio diferentes, né? Mas eu entendo que faz parte. É algo que quando o cara aprende a ter esse controle sobre o cavalo, aprende a ter o controle sobre o corpo, controle até sobre a mente, se colocar em novos desafios também, é algo que gera desenvolvimento. E aí a gente traz alguns elementos que eu entendo que são importantes. Eu falo, eu não seria o cirurgião que eu sou hoje se eu não tivesse tido a oportunidade de conviver com o cavalo. Se eu não tivesse passado a trajetória que eu passei, nas competições, na montaria, aprender a lidar com a pressão. A primeira cirurgia eu fiz, eu tinha 24 anos de idade. O animal faz muita diferença, né? Eu aprendi a controlar o campo emocional nas competições. No começo eu só me lascava, Zé. Eu ia competir, o coraçãozinho acelerava. Aí tinha dia que eu achava que era o bichão, tinha dia que eu achava que era o pior cara do mundo.
E aí você vai acostumando, você vai entendendo que é meu foco, direção, Treino. treino, presença e naturalmente a melhora do desempenho vai acontecendo e você consegue dominar esse campo emocional, que é o que muitas vezes tira a gente da atenção, né? Pô, eu treinava bem pra caramba, ia pra competição, Nada. cagada, não sabe? Nervoso. Como é que você pega um cirurgião, cara, que fala, agora é a hora da cirurgia, o cara... Daí na hora não Pô, a hora vai. da cirurgia tem que ser o gostoso, cara. Tem que ter foco, mas tá, sabe? Tem que ser, Porque já foi treinado antes, sabe? né? Tem que estar num ambiente tranquilo. E pro cirurgião que ainda não consegue ter esse ambiente tranquilo na hora da cirurgia, Ele só se estressa, né? ele só se estressa e aí é complicado, porque deformidade, cara. Eu falo que cada paciente que eu ponho a mão, eu rezo para que só entre paciente para operar que vai ter impacto positivo. Se for para fazer cagado, para dar problema, que não aconteça a cirurgia. Que não procure a gente, Que né? não procure, que não aconteça, que essa cirurgia escape. Porque quando uma cirurgia ela é mal conduzida e o resultado não fica legal e tem uma situação de complicação, é muito ruim. Não, que eu ia falar É muito no caso do desgastante. preparo lá no começo, ele ia chegar isso, eu ia falar isso aí depois. É o paciente fazendo a orto ou a cirurgia junto, mas ele no final fala que ele preferiria antes, sabe? E eu já, Ele tem que chegar no final e falar assim, ó, terminou. Fala assim, nossa, era tudo que eu queria. Zé, eu recebi no consultório uma paciente, classe 2. A menina ficou bonita, cara. Ela entrou, marcou uma consulta, mas assim, cuspindo marimbondo. E eu olhei o caso, olhei a documentação dela, falei, cara, a cirurgia tá bem feita. O cara não tá errado. Aí a menina, ai, mas é porque avançou demais, é porque foi diferente do que tinha planejado. No final das contas, a menina tá puta com a equipe de cirurgia. A cirurgia não foi mal executada, mas ela continua puta, a menina tá triste, ela tá depressiva, tá... Mas tem erro técnico? Não, não tem erro técnico. Mas você entende que ela tá ali, ela tá em sofrimento. O cara que operou tá na merda também, porque quem Tá gosta de... chateado? É, ninguém. É terrível. De alguém saber, você saber que alguém tá descontente com você? Ninguém comemora isso. É uma sensação que não dá para passar. E eu entendo que às vezes são erros na conduta, nessa preparação, nessa ânsia de operar, de fazer a cirurgia do convênio. Às vezes a galera se perde em meio a questões financeiras, questões de volume, questões às vezes de ego e não olha para se perguntar, meu, esse paciente entendeu o que eu vou fazer Vai no rosto fazer. dele? Ele sabe aonde vai chegar? Porque o paciente vira para você e fala assim, eu vou ficar bonito? Como assim? Puta, bonito. Às vezes o paciente associa que o resultado da cirurgia está vinculado ao que o outro vai pensar. Eu já tive paciente que me ligou chorando porque ela foi e alguém falou: Nossa, teu rosto está esquisito, eu gostava mais do que era antes. E aí a paciente me liga para me cobrar porque alguém viu ela Que vai e saber quem é. falou. Eu falei: Cara, tem gente que tem uma nuvenzinha negra em cima. E que você fala: Ó, troquei de carro. Nossa, que feio. O cara fala, puta, mas esse carro é quebra, dá pepino, nossa, pra você vender isso aí, né? E tem uns caras que são gente boa, fala, puta, parabéns, é da hora, top, Conquista né? sua, né? Conquista e por aí vai. A gente precisa se blindar, a gente precisa preparar o paciente para essas situações. O cara vai para a cirurgia e falou, ó, é importante você entender por que você está operando, a movimentação que vai acontecer para ter pé no chão. Expectativa muito alta, frustração. Preparou demais, o paciente chegou, deixou, ah, não, tá legal, vai ficar lindo, você vai ficar maravilhosa. Opa, calma aí, cara, cuidado com essa expectativa. Às vezes o paciente está enxergando algo, ele está associando outras coisas. Eu até converso com o ortodontista lá do Rio, cara. E aí eu operei uma moça, classe 2, e teve uma situação dele conversar com ela, com a mãe dela, né? Ela falou, ah, não, ela vai ficar linda. Ela vai casar, tal, vai chover de Expectativa, pretendente né? lá em casa. Ela era um pouco mais velha, morava com a mãe, né? E aí passou, operou, e poxa, não ficou. Assim, era uma mulher bonita, mas não era uma mulher. Não choveu pretendente. Exato, cara. E aí a mãe dela, tava eu e o Marcão. Aí falou assim: ó, até hoje não apareceu nenhum pretendente aqui. E Como que eu faço cobrando pra isso? essa parada, né? E era aí eu peguei umas fotos do antes, do depois. O paciente também ele esquece, né? O resultado tava lá. Ele esquece a imagem que ele tinha.
Você tá olhando no espelho. Pô, primeiro dia que você operou, a cara tá Não, inchada. assim, não é o dia de Aí ele olhar, vai né? olhando hoje, amanhã, depois. Ele começa a esquecer a imagem que ele tinha do próprio rosto. E aí ele fala, não, mas não mudou tanto. Aí quando você pega a foto, ó, era assim, nós estamos aqui, o paciente muitas vezes ele tem um impacto. Ele fala, nossa, doutor, nossa, não vou nem falar mais nada, Deixa não, quieto. Não, e tá acontece isso, às legal. vezes o cara fala, eu falo, tenho que falar pra todo mundo. Tira foto todo dia do seu rosto, não precisa me mandar. Frente, perfil, frente, perfil. Mas o cara fala assim, ó, tá muito inchado. Falei, mas olha como tava no primeiro dia, olha hoje. Tá melhorando? Tá, então tá no caminho. Leva tempo, né, cara, para acomodar. E essa Não é? acomodação também com esse É. novo rosto. É uma das coisas que eu sempre Mas, saliento. mas hoje Falo, eu ó, fico pedindo pro paciente, falo, ó, se acompanhe, tire foto, não tenha medo, não precisa me mandar porque achando que eu vou publicar a foto pro cara com edema e tal, mas faça essa comparação, pra você poder saber, quando você tiver na dúvida, já olha lá que você vai ver que você tá melhorando. Todo mundo melhora, sim, o tempo passa. O né? Não duro tem é jeito. como vai estar esse estado emocional É, durante esse processo. Acho que quanto mais a gente acerta esse alinhamento de expectativa versus realidade, melhor. Isso na questão de pós-operatório, não é. né? Iludir o paciente, deixar. É que nem essa parada, isso é um tema que eu queria falar com o Gil, Zé, Do que? da minimamente invasiva. Ah, então, eu não sei o que falar, cara. É o tipo da parada que eu entendo que tudo bem, Por que que eu né? não falo, não sei o que falar? Eu já vi, não acho que dá pra fazer em todo mundo, sabe? Porque tem casos que você tem que separar. E eu acho que cirurgia é cirurgia. A gente já toma cuidado com o jeito que a gente faz. Eu acho essa parada meio Mas eu acho que. pegada. Você sabe por quê? De certa forma, eu entendo que essa minimamente invasiva, ela ludibria o paciente. Ela começa a falar assim, olha, essa ortognática ela é minimamente invasiva. Mas o que É. que é mínima? Vai diminuir um pouco o tamanho da Mas você incisão. pensa num paciente que vem comigo e eu falo, ó, minha cirurgia é assim. Eu não falo de técnica, entendeu? Eu falo do problema e planejamento. Daí ele vai com você, o mesmo paciente. O que Sim. acontece em Bauru? Já tem paciente de fora que vem e fala, já fui em 5 lugares hoje, 5 book. Falei, tá bom. E aí ele chega em você e você fala assim, ó, não vou falar nada do Zé, eu gosto dele. Mas minha técnica, É minimamente entendeu? invasiva. A dele é maximamente É. invasiva. Ai, cara, é isso que eu fico pé Dani. da vida. Porque assim, a mínima, esse termo, quando a pessoa vai virar para o paciente e falar, olha, eu faço uma técnica, os pacientes me perguntam, doutor Daniel, você faz uma técnica minimamente invasiva? Eu falo, cara, na minha percepção, a minha técnica é a mais objetiva e com menos trauma possível. Possível. É isso aí. Eu não entendo que diminuir um pouquinho o tamanho da incisão vai fazer diferença. Eu faço uma ortognática hoje. Eu fiz uma cirurgia de maxila, mandibulamento de pele a pele, 1 hora e meia, Zé. Sem E equipe alfa. Beleza, entra, faz. Aí o cara vem falar, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Aí a minha cirurgia é minimamente invasiva. Eu fui para Goiânia, eu vou instrumentar. Eu sou um cara que opera muito rápido, opero muito, né? Mas o negócio, Dani, disso daí é assim. Quando a gente muda. Por exemplo, eu não importa se eu vou tratar sua maloclusão com alinhador ou com aparelho fixo. Entendeu? Se eu fiz o diagnóstico certo e eu vou te entregar o resultado final, o meio é o meio. Então a cirurgia é a cirurgia. Eu concordo. A cirurgia vai acontecer. Não posso falar que eu sou melhor porque eu faço de um jeito e você não. Esse é o ponto. Eu concordo. O que eu acho e o que eu quero trazer com relação a esse tema, essa questão do minimamente invasivo, é sobre a perspectiva do paciente. Como ele vê. Opa, então eu vou operar com alguém que faz uma técnica que é minimamente invasiva. Eu vejo o cirurgião falando, opera comigo, eu faço a técnica minimamente invasiva. Esse paciente ele está esperando que no pós-operatório ele vai ter um pós-operatório Mínimo. mínimo. Vai comer mais E, rápido? porra, e não é a realidade. Eu falo, Ele tem vai ficar. A dieta situações. dele vai durar Eu, menos? eu, eu, eu operei muito tempo viajando fora, né? E as pessoas falam, nossa, Léo, e aí, como é que é a cirurgia? O pessoal fala técnica minimamente invasiva. Você vai fazer minimamente invasiva? Aí eu falei, não, eu faço uma técnica que é minha, assim, eu não gosto nem muito desse nome. Eu falei, porque nosso pessoal vem aqui com os instrumentais, esse dia ficaram 8 horas para fazer uma Minimamente cirurgia invasivo. minimamente invasiva. Eu falei, pô, eu vou fazer uma ortognática de 8 horas, o que que é minimamente invasivo? Você fazer uma cirurgia mais rápida, mais objetiva, com incisão um pouquinho maior, do que às vezes diminuir um pouco o tamanho do espaço. E o problema maior é
você criar uma expectativa para o paciente Que o pós-operatório é muito diferente. que você está fazendo algo que não, ó, não dá nem para comparar, tá? A técnica que fazia antes, hoje a técnica, cara, é uma fratura, um reposicionamento, entendeu, Zé? Eu, quando o paciente pergunta para mim, fala, mas o que vai acontecer? Eu juro por Deus, eu olho na cara do paciente e falo assim, ó, Vou quebrar e eu montar vou de novo. quebrar a sua cara inteira, eu vou mudar de posição e vou parafusar. Para você é um piscar de olhos, mas eu vou te quebrar inteiro e você vai passar por um processo cicatricial. Agora, eu faço isso da maneira mais rápida possível. Eu entro, eu faço uma incisão, eu não lacero o periósteo, eu sou preciso para descolar, eu sei entrar, eu faço a osteotomia, tenho muito cuidado com a parte da inervação, vou mobilizar, vou fixar, tem uma equipe que é treinada, não tem conversinha, não tem mimimi, a gente vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora. Entra e Agora, sai. a biologia do seu corpo, não acelero ela. Aí é isso. Aí você fala isso, mas é minimamente invasivo? Eu falo, cara, é do jeito que eu consigo Te entregar o deixar resultado. o mínimo de trauma. Mas o conceito da técnica minimamente invasiva, de você colocar um nome de uma técnica que é minimamente invasiva porque a incisão diminuiu um pouquinho, E vai menos material de fixação, né? menos material de fixação, até onde é mais seguro, entende? Eu existe um lado disso Porque eu tenho que, um ponto que faz tempo de que eu não... certa forma, me incomoda. Até por isso que eu também Não, queria. muito. Não, muito assim. O cara falar que ele resolve o mesmo problema que eu de outro jeito, tudo bem. Tudo bem. Por exemplo, como eu vou falar aqui, ó, sem saber hoje como você está fixando a mandíbula. O que que você usa para fixar a mandíbula? Maioria das situações, 4 placas. 4 placas. Duas de cada Duas de lado. cada lado. Eu ponho uma placa e 3 parafusos. Daí eu vou falar assim, não, o meu jeito é... Eu gasto menos material. Vamos falar assim. Eu não vou falar que é melhor ou pior que o seu. Você entende isso? Sim. Não é. É o que eu achei melhor da minha habilidade de tempo cirúrgico, que eu achei que fica melhor. Agora, eu achar que isso. O que faz diferença é o diagnóstico, a indicação de cirurgia, o cuidado ali no que você falou, a incisão, descolamento, perióstico, manutenção do. E eu tenho na minha cabeça, quanto menor o tempo cirúrgico, melhor para o paciente é o pós-operatório. Sem Não dúvida. importa, a técnica que for. A anestesia geral também não é É. vitamina, né? Então, ter que ficar lá 8 horas, o paciente, pelo contrário, acorda muito mais cansado, vamos falar assim, de ficar na mesma posição, tem chance de machucar canto de osso, então tem que ter uns cuidados ali que quando a cirurgia demora muito, você tem que sondar o paciente. Então tem outras coisas que acontecem quando a cirurgia passa de 3, 4 horas, você sabe disso. Exatamente. Então, que tem risco? Não, a anestesia é segura. A anestesista tem condição hoje de monitorar o paciente pelo tempo que ele precisar ali. Mas eu sei, quanto mais curto, melhor. Sim, não é Melhor. vitamina, Não né? É é. uma forma que a gente usa para poder Não é. operar o paciente sem dor, né? Então, um negócio assim, muito simples. Deita no chão 2 horas e deita 4 horas. Vê o que acontece com os seus cantos se você não fica dolorido. Então, tem que proteger mais o paciente, ter um cuidado maior. A circulação tem que ser mais ligada. Você tem que ficar ligado no que pode acontecer com o paciente, né? Porque ele fica numa posição só. Sim. Um batimento cardíaco menor. Então, tem coisas que eu não vejo. Eu não fiz curso disso, eu só fui ver de curioso, do pessoal falar. Não vi vantagem. A verdade é essa. Eu me resolvo com a minha técnica. Esse foi o ponto. Eu não dei bola assim porque o César, né? Você viu, a Tromec desenvolveu um monte de coisa lá, mano, tem um monte de coisa legal que eles desenvolveram. Eu acho da hora, tipo, tem seu valor, tem sua indicação, mas Zé, fala assim, eu ó, falo vou, maxila, vou cara. mudar, cara, Eu estendo, a turma fala da minimamente invasiva, não coloco a placa na posterior. só na piriforme. Cara, na boa, eu fiz um Lefor, lá abaixo eu enxergo as duas palatinas. Se eu precisar ligar, eu ligo. Com segurança, entro. A hora que eu termino a maxila, faz uma valsalva aí. Tá tudo sequinho, fechei. Cara, o paciente não volta sangrando. Agora você fazer o troço meio às cegas, sem Pra ver enxergar. lá, mano. E, pô, porque uma coisa é um cara que tem muita habilidade. Se eu chegar pra você e falar, Zé, diminui aqui a incisão e tenta fazer. Você vai dar conta de fazer. Tem. Você já tem traquejo pro Tipo, não negócio. põe o reverso na posterior, deixa Exato. de. Agora você começa a trazer isso pro cara que tá começando. O cara já não consegue fazer igual eu faço. Eu falo, eu opero com meus Não, alunos, ele vai querer descolar mais. eu faço o procedimento, eu vou fazer um lado da sagital. 10 minutos tá com a osteotomia, nem isso. Quer mais chá? Não, tá com a osteotomia feita. Aí eu vou passar pro cara que tá no início da trajetória. Ele vai demorar o dobro do tempo. E é normal. E é normal. Isso com É acesso, esperado, né? com um acesso normal. Aí você fala, ó, vamos diminuir o acesso para... E isso vai transformar a cirurgia em menos invasiva.
Precisa tomar um pouquinho de cuidado E daí acontece o com quê? No isso. meu dia a dia, que eu opero de terça né, com um paciente com uma formação, cara, eu sempre planejo assim, avanço tem que dar 10, 12 no mínimo, porque é o que dá, é o que o rosto pede, cara. Daí eu vou ficar com essa frescura de não pôr placa atrás, Pra quê? pra falar que eu gastei menos material. Ah, eu fui minimamente invasivo. Se fosse assim, todo mundo gasta 6, eu ponho Tem hora que 4. eu faço até piada. O paciente falou, doutor, você faz a minimamente invasiva? Eu falo assim, como é que eu vou quebrar sua cara minimamente invasivo? Como? Que dá para fazer uma É. fratura. A cirurgia ortognática, meu, é invasiva. É um procedimento invasivo que busca uma mudança esquelética. É seguro? É seguro. Existem cirurgiões muito bem treinados que sabem acessar, mobilizar, reposicionar, fixar. Está sedimentado na Mas você não acha parte. que o mercado, os alunos, o pessoal pede coisa nova, isso tem que ser lançado? Eu Não tô. entendo que é um movimento meio de mercado mesmo, entendeu, Sabe? Zé? E é por isso que eu fico, às vezes, Não falo, é. cara, precisa tomar cuidado. Tem paciente que me liga e fala, doutor, você vai fazer a técnica minimamente invasiva? E eu vejo propagandas, assim, De difundindo gente. que a técnica é minimamente invasiva. E aí eu já acho que começa errado. E você não lembra disso na ortodontia? Você vai ter uma coisa, não é falando mal de quem usa, mas quando começou a ter os aparelhos autoligados. Ah, Não, porque o Daniel tá defasado, ele não usa autoligado. trocaram a tampinha do acessório e isso revolucionou a ortodontia. É, daí eu falo assim, não, mas o diagnóstico mudou, o tempo de tratamento é um pouquinho mais rápido. Então daí, tipo, é uma ferramenta que às vezes o Daniel vai usar o aberto, eu vou usar o autoligado, ou o Daniel vai usar o alinhador. Então, assim, o que importa sempre vai ser o diagnóstico, a execução e como você vai entregar o resultado. Perfeito, Zé. Não Aqui, importa, assim, você ficar batendo com a pessoa, você usa a marca tal, o outro é melhor. Cara, isso, é muito marketing, sabe? sabe? É muita forma de tentar promover É, algo ali ou trazer um diferencial que, na verdade, acaba que não é o não é diferencial, diferencial, não é. né? Não é. Você vai falar, pô, a minimamente invasiva é um diferencial, Mas o talvez mercado, seja um chamariz, cara, mas o mercado tem que ter isso. Eu vejo muito na mas parte de cuidado. implante. Eles têm que lançar uma coisa nova, um implante com desenho diferente, que trava mais, que dá mais torque. Cada vez é uma propaganda e a gente faz isso. Senão não vende, parece, Dani. É. Mas eu entendo que. Mas eu falo assim, o errado é às vezes o paciente achar que uma coisa é melhor que a outra e o paciente às vezes acha. Só que o pós-operatório é igual, a dieta é igual, Sim, eu fiz questão de trazer sabe? esse tema da Não, tá minimamente certo, eu não tinha invasiva, nem Zé, porque eu lembrado sei que disso. você é um cara que tá na pegada. Porque eu falo assim, uma coisa é você conversar de filosofia, tem gente que tá, o cara é professor, faz uma ortognática aqui, outra colar. Não, nós somos caras, que É que nós é somos toda semana. a gente tá operando ortognática já há muitos anos e fazendo um volume grande de cirurgia. E a gente entende o que que é uma ortognática. E falar que é um procedimento minimamente invasivo é complexo. E eu entendo que as pessoas precisam Tem que entender, ver. né? Quando eu tenho oportunidade de falar sobre o tema, eu É, sempre trago é. muito É cuidado. igual O você primeiro, o falar. primeiro tópico sobre o minimamente invasivo, muito cuidado com o paciente. A pior coisa que você quer no pós-operatório é um paciente que achou que o pós-operatório dele ia ser lindo, maravilhoso. E aí ele acordou com hematoma e parestesia e ele fala, doutor, Não era minimamente. nossa senhora, o pós-operatório eu achei que fosse ser um negócio. E aí, aquele pós-operatório terrível, o paciente vai jogar para você. Tem cirurgião que tá nem aí. O cara fala, meu, é assim mesmo, tchau, obrigado, desliga o telefone. Mas o paciente vai ficar puto. Porque ele tava com uma ideia na cabeça que o pós ia ser que era minimamente invasivo. Então, eu prefiro trazer para uma realidade e deixar o meu paciente alinhado com o pós-operatório, porque a hora que eu vou passar a visita, o cara está vivenciando aquilo que é Que você falou. esperado. Ele deve pensar assim: Ele vai nossa, o falar, Daniel vê o futuro. ele fala assim, pô, foi até melhor do que eu esperava, né? Ele, pô, foi mais tranquilo do que eu pensei que fosse. Agora, quando você tenta, eu quando era mais jovem, eu também, a gente não quer perder o paciente, né, Zé? Não, vai dar certo. Vamos Você lá, quer vamos. operar, né? Você quer operar, você quer fazer a cirurgia. Então o paciente fala, doutor, mas e a parestesia? Não, não Aí é você nada, fala, não. a gente não quer nem entrar nesses assuntos chatos, Nossa, né? porque você lembrou disso agora, né? Pode ter complicação, você fala, não, então, mas vamos falar, você vai ficar lindo, maravilhoso. Você só quer trazer os aspectos positivos. Mas é importante você trabalhar toda a Não, perspectiva. tem que ser falado. Eu falo que a ortognática, eu enxergo ela como um processo de cocriação, cara. É você, cirurgião, e o paciente que vão fazer juntos acessar É. essa realidade. E é muito importante o paciente contribuir. Se o cara não entende a parte dele do processo,
você aumenta os índices de complicação. Aquele paciente bem preparado, aquele cara que E não é cuida do complicação de pós. ter problema, é de mau entendimento, vamos falar assim. Sim, de às vezes não ter aquela clareza de, ó, você precisa limpar, você precisa fazer. Aí o paciente ele não cuida, ele quer mastigar. Antigamente, fixação interna rígida, o paciente vira e fala: ai, doutor, quando que eu posso voltar a comer? Nem abrir a boca você vai. Eu falo, Não, entendeu? é Imagina isso, quando entendeu, era Zé? antigamente, era isso. E não precisa botar aquela expectativa, eu vou comer na semana que vem. O cara fala, tá bom. Aí você vai, tira o bloqueio, na semana que vem o cara começa a comer, aí estoura uma placa, tem que, puta, e aí? Não tá na hora. Não Então, tava na hora. sabe, calma, respeita. Eu falo para meus pacientes Mas assim. estão batendo muito atrás de bater com técnica, falando sobre minimamente, você acha com você? Tem Aqui veio pouca gente falar disso, então por isso que eu nem tinha deixado como às relevante. vezes mais, às vezes Porque menos. Assim, vem aluno, porque os alunos eles questionam muito, E né? tá em alta em rede social, coisa assim, né? Os alunos questionam muito. Eu falo, cara, o cara acabou de sair da residência, viu lá uma, duas cirurgias e ele quer fazer uma técnica que seja melhor. E ele tá buscando alguma coisa para aprender. Aí o cara vem falar comigo e fala assim: não, mas você faz a técnica minimamente invasiva? Eu falo, vem pro centro cirúrgico comigo. Entra numa cirurgia minha, acompanha o ambiente, vê o flow do negócio. Vê se é. Aí você vai entender o que eu tô falando. Porque para mim não é diminuir um tamanhozinho no quartinho que vai fazer a diferença. Tem muita coisa que é mais importante. Você vai ver uma equipe bem treinada, você vai ver eu não precisar pedir um instrumental para um instrumentador, você vai ver cada um da equipe sabendo o que está fazendo. Inclusive, você precisa aprender, se você quiser fazer parte da equipe e entrar para auxiliar, tem você que saber precisa o seu lugar entender ali. a posição. Então, isso para mim é uma equipe organizada que entra e sai, faz o acesso da forma menos traumática possível. Não, e a questão que o pessoal sempre esquece que você pode ser rico, pobre, qualquer cor, a sua formação é a mesma coisa dos outros. Tipo, o seu osso para cicatrizar vai ser igual ao meu, vai demorar um tempo, você vai ter que fazer uma dieta para não perder massa magra, você vai ter que fazer os seus cuidados, não importa a técnica. Então, acho que é mais você gostar do planejamento diagnóstico e da execução ali do seu cirurgião do que você ficar atrás de técnica, que às vezes é só um marketing mesmo. Isso para o cirurgião e para o paciente também, né? O paciente que está Agora, não estou falando acompanhando. que quem faz minimamente ou não, o cara pode ser ruim de diagnóstico, mas eu falo, a técnica não manda só no jeito de fazer o resultado. Às vezes o paciente me pergunta, André, como é que escolhe para o cirurgião, né? Eu falei, meu, se não entender o que tem de errado, e se ele não conseguir te apresentar um plano de tratamento que você enxergue o resultado que pode ter, não adianta. E o outro ponto, você tem que se sentir confortável, cara, No que você está fazendo. com a pessoa, entende? Eu falo, passa. Ah, eu não sei. Eu falei, procura, faz consulta com um, com o outro, senta, conversa, escuta. Aonde você tem a sensibilidade que é o caminho, aí você Ó, segue mas quer ver uma situação que acho que todo mundo vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu trabalhei com um cirurgião que já tinha, quando eu comecei a ajudar ele, 30 anos de ortognática, né? Começou a operar em 80 e pouco, uns 20 e poucos anos já tinha de trabalho, mas já era um cara bem habilidoso. Quando a gente foi mudar para planejamento digital, que começou a ter os planejamentos com a Trio, com o Henrique estava começando a montar a empresa, nem era Trio ainda. Falei, doutor Reinaldo, ó, vou começar a fazer meus casos com planejamento digital para não ter que ficar no laboratório, não fazer o guia na mão e mandar imprimir o guia num laboratório para ter impressora 3D. Eu nem tinha no consultório ainda. A primeira coisa que ele falou assim, vai mudar o resultado? Eu falei, não, meu diagnóstico é o mesmo, mas eu não vou ficar no laboratório. Então você está preguiçoso? Você entendeu? Se o resultado é o mesmo, eu só vou ganhar tempo, então eu tô com preguiça por mandar outra pessoa fazer o que eu fazia na mão. Porque como que você fala que é melhor para uma pessoa que já tem resultado, já sabe fazer puta. e mudar? Esse é um. Entendeu? A gente precisa. Porque você tem resultado, sua técnica funciona, eu também tenho a minha. Eu não vou atrás de aprender, às vezes fazer um negócio que o pós-operatório, os cuidados vão ser o mesmo. E outra, tirando que o material de fixação exclusivo deles não é um negócio que eu tenho em todos os lugares que eu vou. Tem esse lado, teria que andar com a caixinha da Traumec do lado, né? Então, porque as coisas legais para se fazer são todas exclusivas, né? Sim. E daí, o tem- que foi? Ele teve que fazer um dia, usar aquela tarde para outra coisa e falar assim, não, é legal mesmo, entrar, fazer uma videochamada, eu faço minha análise facial e transfiro para o computador, os guias vêm pronto, eu não fico com a roupa suja de pó, não tem que mexer com resina. Mas no começo, que eu falei, eu era o preguiçoso que ia ter o mesmo resultado. Zé, tudo que é inovação, cara, É. gera conflito.
Vou contar uma parada que aconteceu comigo esses tempos. Eu comecei a montar nos meus cavalos de boa, sem pressão para competição. E eu comecei a perceber que, cara, sem freio, meus cavalos estavam trabalhando melhor. Ficava incomodado. Eu comecei a tirar, montar de cabresto. Eu Dentro da, mont... dentro da pista, né? Não, treinando e mexendo com esses bichos. Os cavalos começaram a trabalhar devagar, no pau. Eu tenho 6 cavalos hoje que eu monto sem freio, com cabresto, e eles passam Mas de fazer os três tambores, no de virar 12 tudo. no pau. Quando eu levei pra prova, foi a primeira prova que eu corri foi ano passado. Sem, Sem sem freio. freio. Eu falei, eu vou correr, cara. Eu já tava treinando em casa, né? Eu falei, não sei como é que vai ser. Esse trem vai disparar comigo, se esse troço vai correr, porque eu. Tinha que tentar, né? Eu falei, pô, eu achava que ia dar certo, né? Aí fui a primeira passada, eu falei, agora que eu soltar esse trem aqui a 200 por hora pra virar, passei a primeira meio devagar, minha égua correu, cara. Trabalhou que nem cachorro, assim, sabe? Ela entendeu. É um cabresto só pra dar o sinal. Chama side pull. Ah, tá, É tá. uma. Só pra puxar o nariz. Ele fica. Não é, que- o cabresto ele É, é é mais pra trás, folgado e tal. Esse daí ele é tipo um cabrestinho justinho, né? pra cima do nariz. Pra cima do nariz tem uma argolinha de cada lado que você indica o focinho, mas ele não tem ferro Sei, na não, boca, não não tem tem interno. barbela, não dói no cavalo. Não Aquilo bate no dente, é né? pra você puxar na boca que nem puxar o rabo, não é um negócio que vai doer no bicho. Então você controla o cavalo, porque você pede. E eu controlo meus cavalos, assim, quando eu ponho pressão emocional, ele acelera. Ele acalma. O cavalo, ele interage muito no campo emocional. E eu fui mexendo sem pressão na boca, fazendo o cavalo trabalhar e os bichos começaram a chegar. E eu levei pra prova e, porra, passei lá, corri 17,100, que é um puta tempo bom pra caramba, ganhei as competições, fui bem pra caramba. E aí, pô, fiz um post, cara, né, fiz um vídeo lá, falei, cara, olha, foi impressionante, cara, que eu realmente eu não acreditava. Foi uma coisa que eu E corri. saiu de casa Eu isso, né? corri uma égua, que é a famosa. Eu vim treinando, aí eu levei para uma provinha em Jaú, faz mais de um ano isso aí. Foi quando eu comecei a tirar o freio dela. A primeira passada ela trabalhou bem. Na segunda eu fui para cima dela, eu peguei, na hora que eu peguei na boca para trazer, ela começou a chacoalhar a cabeça assim, e brigou comigo. Eu falei, mas que caramba, cara, essa égua sempre trabalhou tão bem em casa que ela tá brigando. E antigamente, quando o cavalo brigava, o cara batia mais ainda para ceder. Eu falei, quer saber, eu vou fazer o contrário. Eu ranquei o freio dela, comecei a treinar sem freio. E aí levei essa égua, ela correu, trabalhou. E aí eu mostrando, contando isso daí pro povo, o que que você espera que você vai receber? Elogio, né? Né? Ah, você tá louco, fica quieto. Ah, a defesa dos animais vai vir encher o saco. Esse cara tá, você tá achando que que você é quem? Você tá faz 10 anos que você não vem aqui, as provas hoje não é mais assim. O nego desceu a lenha, Zé. O nego desceu, porque é como se os treinadores ficassem, tipo, ele tá ofendido. É uma coisa chegar pro Reinaldo e falar, ah, não, agora tem outro jeito de fazer. O cara fala, mas como? Tem outro jeito. Agora o jeito que a gente faz não serve? Vai mudar? Então, essas transições, essas Gera mudanças, desconforto, né? elas geram esses atritos. É importante ter essa ideia e também entender que a gente tá, meu... Então, tipo da técnica, né? Ninguém sabe Da tudo, técnica Zé. de ortognática, eu falei assim, se melhorar para o paciente eu acho bacana, mas eu não vi vantagem de fazer, sabe? Foi isso. Zé, Essa é a resposta. eu Não queria... acho que, por exemplo, que eu falei da placa, você pôr uma placa a mais ou um parafuso a menos que eu, vou falar que um é melhor que o outro, sabe? Não, Zé, é aquela parada. Quantos casos você teve de complicação com o teu sistema de fixação? Quantos casos eu tive de complicação com o sistema? Puta, mínimo. Então, eu já mudei 3 vezes na vida de como fazer. E eu parei com esse jeito desde 2016 e tá aí. Não, eu queria não mudar mais, entendeu? Sim. E aquilo funciona. E você tem segurança naquela técnica. Então não tem por que você alterar aquilo que você está fazendo, a não ser que você veja alguém fazendo, trazendo algo novo Sim. que realmente faça sentido. Mas não é fazer por fazer. Ou Não que é me fazer ganhe, porque é ou que me bonito. ganhe mais tempo com medo do resultado, talvez, sabe? Para mudar o que eu estou fazendo hoje, Agora, tem que ser um negócio muito diferente, é o né? que você falou, todo mundo já tá acostumado com a ordem das coisas. Se eu mudar, tem que todo mundo acostumar de novo com a ordem de alguma coisa. E para as mudanças tem esse atritozinho, não tem muito pra Porque onde eu tenho um correr. pouco essa fama, o costume de não mudar toda vez. Pelo contrário, sempre fazer igual. Porque se você me viu hoje e vai ver eu daqui a um ano, provavelmente eu vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa assim na técnica, na execução da técnica, né? A hora de começar com que cortar, com que fazer a osteotomia, com que descolar. Então é praticamente igual. Para quê? Para quem ajuda ou não vai sempre também poder ter chance de lembrar.
Senão, cada dia você opera de um jeito, de uma sequência, o cara nunca aprende. Sim. Eu falo, a sagital, né, para mim, ela é um relógio. Eu sei exatamente. Eu comecei a ensinar os alunos, eu faço uma espécie de kata da cirurgia. Sabe o kata do Sim, karatê? sim. Os caras não tem, que faz É. o kata da ortognática, velho. Porque eu vi os alunos, eu mostrava, o cara falava, vou assistir uma cirurgia sua. Aí o cara daquele bizu assim olhando, né? E aí? Aí ele vê onde é que você tá cortando. Eu falei, ô, você precisa prestar atenção, não é aonde eu tô cortando. Você precisa ver o como. Essa que é a merda. Eu, para fazer a incisão aqui, ó, eu tô nessa posição, meu corpo tá nessa angulação, a direção do meu olhar tá aqui, a cabeça do paciente tá aqui, a mão do outro assistente tá aqui. Olha como é que tá a conformação. Esse passo, próximo passo, olha como é que eu mudo de postura. A mão Olha do para outro onde eu que... vou. Olha, existem posições, cara, que eu me ajusto para conseguir ter o acesso. Quem olha fazendo, a pessoa não percebe essas transições de posição Essa é que praticamente uma faz. dança Aí a ali, né? cirurgia ela fica assim, ó, fluida. Eu ponho a mão lá para, nossa, parece que fica fácil porque a pessoa enxerga, mas é aquela rotina. Aí para ensinar, Costume, né? e era uma coisa que eu não percebia. A hora que eu pegava, dava o bisturi para os outros operar, aí o cara ia fazer, Não tá aí, enxergando. puta, não ia, aí eu precisava ficar arrumando. Eu falei, cara, eu preciso, é que eu peguei isso do jiu-jitsu, Zé. Porque no jiu-jitsu eu comecei, era muito ruim. O Claudinho sempre foi muito bom, ele me batia toda hora, continua me batendo. Acho que eu não vou dar conta de bater nele nunca. Apesar de ter raiva dele, no dia eu quero pegar ele, nem que ele esteja dormindo. Mas o Claudinho é muito técnico. E aí, a posição, às vezes, é um detalhe, cara. Ele fala assim: você precisa mudar um pouquinho a Que faz ele posição do tá seu corpo, encaixado. que aí você consegue aquela alavanca e a técnica sai. Se você tem uma alteração na postura corporal, a técnica não funciona. É a mesma coisa na posição da cirurgia. Se o cara não segurar o instrumental da forma certa, a gente opera a boca, cara. A boca é pequenininho. Você conseguir os espaços Opera a boca querendo cuidar do lábio, né? e é difícil. E eu entendo que para conseguir esse nível de acesso, essa facilidade, essa fluidez, a gente tem que ter esse posicionamento. E tem coisa que você faz que é meio intuitivo, você nem para e pensa. Mais, né? Não pensa mais, né? Mas a pessoa que está ali assistindo tem que estar lá e hackear Mas era uma o coisa que eu sistema fazia. todo. É anotar o que tá em cada mão das 6 mãos que estão na cabeça do paciente. Mas é que a gente passou uma fase, Zé. Quantas cirurgias você Não era instrumentou para do não levar, Reinaldo? era para não levar bronca. Então, era a mesma coisa, cara. O Eduardo, ele tirava de sala. Quando começava a errar o instrumental, ele falava, tira a luva. Você não sabe qual que é a sequência, sai fora. Rapaz, aquilo doía, cara. Não, Ó, tinha às abril vezes assim, né? às vezes que mandou arrancar a luva assim, você saía aqui, ó. Ainda não. Nem chorar, mas dá. Não, mas quase, cara. Não chorava na frente dos outros, assim, sabe? Fica aquela lagriminha, assim, aquele troço. Nossa, cara, que coisa ruim, cara. Não, Mas aí ia cara. lá, estudava, mas entrava e falava, agora ele não vai pedir Isso nenhum. eu não vou errar na próxima. Eu falei assim, ó, minha meta na instrumentação era ele não pedir nenhum instrumento. Então eu já ficava ali na sequência e dando os instrumentos Já. pro outro, tal. O meu objetivo durante a instrumentação era não pe- ter nenhuma solicitação de instrumento. Porra, esse jogo mental que eu fiquei fazendo, Com você na mesmo, hora né? que eu entrei para fazer a cirurgia, já tava o caminho estava todo automático. Então, aqueles ajustes de posicionamento da mão, eu Do olhava auxiliar, do do instrumentador, de instrumental, qualquer eu um. olhava a posição do corpo dele, como é que ele posiciona. Na hora de fazer uma chutomia que eu estava com um lado, ele trocava de mão. Sabe aquele, cada detalhe do posicionamento? Porque não é olhar, corta aqui, corta aqui. Você solta a serra na mão de quem nunca fez, o cara não consegue achar a posição para fazer o corte, para fazer a chutomia. Ô, mas esse dia eu passei uma dessa aí, Dani. Eu falei pra a pessoa ia entrar na cirurgia, eu falei, ó, você sabe se paramentar, né? Que é pôr a luva e o jaleco? Não sei. Ela foi, lavou a mão, beleza, tá na ordem certa. Dela pôs a luva, eu falei, não, não é assim. Não, mas eu aprendi assim. Pô, mas não é assim. Eu falei, não, é o jaleco primeiro, depois é a luva. Não, mas eu aprendi assim. Eu falei assim, então tira tudo, você não vai entrar também, porque não dá. Tem ordem, cara. Tem ordem, tem ordem. Eu aprendi assim, mas tem ordem. Eu aprendi assim, você aprendeu errado, Eu meu aprendi velho. errado, então vamos aprender de novo. Deixa quieto. E ainda insiste, né? Insiste. Esse que é o pior. Mas aí vem um pouquinho também do sangue. Não, daí eu Da... tenho que baixar a cabeça. Eu já jurei que não vou mais fazer isso com ninguém, mas às É vezes que você tomou as pancadas também já, assim, eu né? jurei não fazer isso com ninguém, cara. Não dá bronca tanto. Reinaldo era bravo no centro cirúrgico? Era bravo. Era rígido, né? Rígido. Era rígido. Mas ele, acho que eu sou o que eu sou porque eu vivi num sistema assim, né? Sim. Tem que ver esse lado também. Não volta mais. Eu tento, Mas assim, ó, passou um tempão e eu amava ele até o final.
Ah, Então acho que sim. nunca fiquei, Ó, nunca, porque acabava a cirurgia, não. isso, Não. Eu falo. acabava a cirurgia, eu nunca fiquei bravo, assim, nunca, não, a gente voltava ao normal e conversava de tudo, mas na hora era pegado. A gente tem que honrar muito os mestres. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse tido a oportunidade de estar do lado do Eduardo Santana. É um cara perfeito? Não é perfeito, mas você nunca vai me ver Falar falando mal de mal alguém, dele em não. público. Eu devo esse ofício para ele. E aí eu gosto muito de um conceito que é: quando você vê algo errado no outro, em vez de você criticar, julgar, corrige em você. Faz você diferente. Aquilo que não era legal, que você falava, puta, aquilo é desconfortável. Tá bom. Não precisa ficar, ó, pá, o cara fazia isso, aconteceu. Vai, Pega vai, seja você, melhor pra frente, né? muda. Isso aqui nem as relações também de pais, de filhos. Às vezes eu vejo a galera olhando, ai, mas aconteceu, tá. Falei, para de ficar enchendo o saco do teu pai. Deixa ele, velho. Corrige em você. O que você tá achando ruim lá? Ajusta a sua vida primeiro. Para de querer ficar corrigindo os Não outros. seja assim, né? Não seja assim, não faça esse comportamento. Em vez de você ficar reclamando, olhe para aquilo e fala, beleza, eu vou ter uma conduta diferente, né? Eu vou ter uma conduta que eu gostaria que fosse, aí sim eu Melhor. consigo tocar. Então acho que é meio que isso daí, tipo, o que cada um era, o que cada um aprendeu. Cada um tem uma criação, às vezes você quer cobrar uma coisa da pessoa que não teve a mesma vivência sua, não teve o mesmo pai e mãe que você. Então é complicado isso daí. Mas tem o certo e o errado, isso sempre vai ter. Ah, sim, né? A gente sabe qual que é o caminho do Então certo. pronto. As coisas que a gente se sente bem, né? Eu falo que o coração Então, ele dirige muito, né? O que a gente se sente então, bem. acho que tem E isso. quando a gente pega pesado e sabe que não foi bom, a gente também Porque senão sente. você apanha, você bate no outro pra passar a raiva, daí o mundo não vira nada. Tem uma hora que tem que ir É. quebrando esses ciclos aí, Eu fazer apanhei do e não gosto de jeito. bater, então o outro vai ganhar um abraço meu e vai seguir. E segue o jogo. Mas é complicado isso daí. É um negócio bem complicado. Eu acho que as gerações mudaram. Eu tinha na minha residência, ou melhor, eu não tinha chance de dar errado. Acho que você também passou, assim, tinha esse pensamento. Quando eu escolhi cirurgia, eu não tinha chance de, se não der, eu vou trabalhar com meu pai. Talvez você tinha isso com seu pai, mas não queria, e aí acho que isso Ah, deu não, força para. rapaz, o que me deu, Então assim, isso te deu tudo que força meu pai para. queria que não desse certo pra eu ficar com ele na horta, mas eu sou um cara, Mas eu falo assim, na Zé, que odonto, não... quando eu passei o ano, a faculdade, meio sem saber para onde eu ia, quando eu decidi por cirurgia, eu falei assim, é isso, e daí não dá errado mais, não pode dar errado. Então daí acho que isso faz você. E é o foco, a É, perseverança, né? E é então aquilo, é e é isso, é. isso, e vamos embora. Vamos fazer cada vez melhor, aprimorando, Acho que é isso. ajustando, melhorando a equipe, colocando, passando a informação para frente também, que eu acho que é um Viu? negócio fundamental, Mas Zé. vamos falar mais, se você quiser falar um dia de. Acho que a gente podia até fazer isso que ia ajudar mais gente, falar um pouco de técnica, de coisa de ver, de como que a gente faz as coisas. Acho que isso ia somar. Ah, Ou eu vou lá um dia para dividir com você. com A gente precisa se certeza. ver mais mesmo. Com certeza. Preciso trazer você também para falar do pessoal da fissura. Então, não Você é fui um mais cara que lá, né? você tem uma experiência muito grande. O que tem de gente, cara? Porque com os processos de formação, eu acabei tendo contato com muita Sim, gente. sim. Né? E tem pessoas que, pô, a galera fala, cara, apareceu Cara, mas é sua aqui marca. em serviço e a galera tem muita dificuldade, porque é igual o Centrinho aqui em Bauru, para É. tratar a fissura, não existe no mundo, né? É um dos maiores centros e o pessoal realmente tem muita dificuldade. E, Tá, pô, mas vamos marcar, Dani. Eu vou lá com o maior prazer. Eu gosto de ir lá. Aqui não dá certo, mas você eu falar, eu sei. tô lá. Mas vamos organizar, Zé. Vamos ver se a gente faz pelo menos um curso. Vamos? Aqui fica um convite para você fazer um curso Então com a tá gente bom. lá, Fechou. de tratamento de fissura. Nem que seja um curso de Fechou. 2 dias, cara. Tá bom. Porque Obrigado. tem muita gente que tá nessa mesma jornada que a gente. E a experiência que você tem, não só na cirurgia ortognática, mas nessa vivência Na única que você malformação, teve na malformação, você talvez seja um dos caras que vivenciou mais esse tratamento. Doutor Reinaldo, doutor Makoto ainda tá na pegada, Sim. mas você é o cara que tá. Não, tem muita gente boa, assim, mas eu tô lá. Mas você foi o cara que aprendeu da fonte, continuou ali, seguiu Sim. esse legado e tem muita informação para trazer. Né? E no Acho que eu final tô, das acho, que- contas, quando você ensina o outro, cara, acho que eu fala- tô fazendo um pouco às vezes do que você falou, sabe? Tô se retendo um pouco, mas por falta de oportunidade. mas tem que pôr para fora. Eu tive algum sentimento tão gostoso, cara. Essa semana teve muita cirurgia e foram 3 cirurgias lá em Macapá. Sabe quando você começa a olhar e fala, meu, olha a quantidade de cirurgia que está acontecendo. Foram 5 minhas, mais 3 do Laurivan. E aí você começa a olhar aquelas pessoas que passaram pelo treinamento operando, os casos bem operados. No final das contas, você atinge aquele paciente. Às vezes, esse curso que você está fazendo
ele vai ajudar aquele paciente fissurado lá do Nordeste que seria operado por um cirurgião que não tem tanta experiência. Você cata esse cara e fala, meu, vem cá. Vamos fazer junto. Aprende, deixa eu pelo menos passar essa experiência. Faz 20 anos que eu estou nesse negócio aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que eu aprendi, o que você pode fazer. Às vezes, em 2 dias de bate-papo, cara, você consegue passar uma experiência para o cara que vai fazer não só a diferença na vida dele, mas na vida do paciente. Aí é nessa hora que o coração toca, aí que eu falo, não dá para ficar sem ensinar. Se a gente aprende um negócio e uma habilidade como essa de tratar Dani, sabe a que eu deformidade, falei, você falou isso daí, tem que mas passar para frente, velho. depois eu termino essa conversa com você. Mas eu não dei sorte com a tentativa de vender isso. Vou falar isso pra você assim. Talvez seja a forma da gente divulgar. Sabe? Mas vamos falar isso nos bastidores, porque não vai Mas lavar roupa suja aqui. não, Tá bom? mas vamos mexer. Tá Nós bom? precisamos. Esse tipo de conversa é uma conversa que pode trazer esse conceito para os cirurgiões, né? Trazer requintar essa ideia. Talvez a gente montar até uma estrutura, convidar as pessoas para participar de uma aula, né? E mostrar o quão importante pode ser uma imersão, né, de 2 dias dentro desse Fala assim, campo. tem muito pulo do gato, sabe, acumulado. E às vezes a galera precisa de assistência. De coisa de como fazer mais fácil, de como não perder Exato, Zé. tempo, a O época cara de está fazer. começando, eu preciso fazer uma mentoria. Aí, entende o quanto pode ser importante um negócio desse? O cara vem e fala, vou fazer uma mentoria. Ele vem, ele faz um curso, você acompanha, ajuda a fazer diagnóstico, planejamento dos casos. As pessoas precisam de mentores, precisam de pessoas para acompanhar esse caminho. Parabéns pelo trampo aí. Vamos lá, foi legal. Cara, bom tá demais com você Foi aqui. muito, cara. Nem sei quanto tempo deu, mas deu mais de hora, aí, tenho certeza. Rapaz do céu, Passou começar a rapidão. conversar faz assim, né? Não, e eu falei assim, senão não acaba, porque tem história. Isso que a gente não entrou num monte de coisa aí que eu queria ter falado. Fiquei com umas janelas na cabeça, que eu falei, ó, se o Daniel não falar, se ele não for dando assunto, eu vou puxar pra isso, mas nem precisou. Ah, a conversa vai embora, Acabou. né, Zé? Mas, cara, que honra, cara, poder É bom, estar aqui, é uma vida. né, conversar com um amigo, um colega de profissão que Com atua na certeza. mesma área e a gente ter esse trânsito, cara, gostoso, porque o cirurgião ele tem uma coisa do Não, eu ego acho que às que- vezes é complexo, não, né? eu acho que não, cara, isso não pode existir, não. E... Pelo menos entre a gente ou quem. Bauru é pequeno, não é tão grande assim. Um precisa do outro, tem que estar perto. Acho que. Mas eu tenho visto uma leva de cirurgiões, assim, que estão numa pegada mais no entendimento que não é competir, é cooperar. E o pão é de todo mundo. É cooperar. Não falta, nunca vai faltar nada pra ninguém. Não falta. Eu não preciso do seu, você não precisa do meu e não falta nada pra ninguém. E juntos a gente é mais forte. Com certeza. Né? Vamos ver isso aí hein, no curso, hein? Vamos embora. Conto com você, meu amigo. Valeu, Zé. Valeu, brigadão. Pessoal que ficou até aqui, não esqueça de compartilhar se você gostou, curtir, se inscrever no nosso canal e logo mais temos com o próximo episódio do Entre um Paciente e Outro aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus.